Ao entrarem na propriedade de Satsuki, ela diz a Naoto para irem pelos fundos. Lá, eles encontram Yayoi, que imediatamente reconhece Satsuki e corre para elogiá-la, dizendo o quão linda ela se tornou. Então ela nota Naoto e pergunta quem ele é. Satsuki o apresenta e Yayoi o cumprimenta calorosamente, claramente animada por finalmente conhecê-lo, chamando-o de Naoto original, o que o deixa bastante confuso. Naoto descobre que Yayoi tem uma ideia errada sobre seu relacionamento com Satsuki. Ela presume que os dois foram namorados de infância que mantiveram um relacionamento à distância por 6 anos. Naoto tenta corrigir o mal-entendido, mas Yayoi parece muito envolvida em sua noção romântica para sequer ouvir. Satsuki os informa que precisa conversar com seus pais primeiro sobre uma carta e pede a Yayoi para entreter Naoto. Naoto fica curioso com a menção da carta, mas decide guardar suas perguntas para um momento posterior. Depois que Satsuki sai, Yayoi explica que Satsuki se recusou a assumir a pousada da família. A pousada pertencia originalmente à sua avó, que faleceu no início do ano. A propriedade foi então passada para sua mãe, Hiroko, que queria treinar Satsuki para administrá-la. No entanto, Satsuki fugiu para Tóquio para viver por conta própria. Naoto acha estranho que Satsuki rejeitasse tal oportunidade. Yayoi admite que não tem certeza do motivo, mas insinua que pode estar conectado ao fato de Hiroko e Jin não serem os pais biológicos de Satsuki. Naoto fica chocado ao saber que Satsuki é adotada, mas a revelação o ajuda a entender por que ela agiu de forma distante quando ele perguntou sobre sua casa durante a viagem de trem. Ele começa a perceber o quão pouco realmente sabe sobre ela, e se pergunta o quão profundamente deveria se envolver. Enquanto isso, Tamayo recebe uma ligação da casa de Satsuki, informando-a de que Naoto está em Nagano e passará a noite. Suzu se sente excluída, desejando poder ficar na pousada também. Mais tarde, Satsuki e Naoto são servidos com uma refeição de macarrão local e frango frito do Bandit. Durante a refeição, Satsuki pergunta se Yayoi lhe contou sobre seu passado. Quando Naoto confirma, ele pergunta por que ela nunca mencionou isso antes. Satsuki explica que não queria que ele sentisse pena dela. Após o jantar, Yayoi prepara sua bebida de vitalidade especial. Os dois dão goles generosos, encantados com o sabor delicioso, apenas para desmaiar imediatamente após terminar a bebida. Enquanto isso, Suzu acaba compartilhando uma cama com Tamayo, já que Naoto não está em casa. Ela se preocupa com como Naoto e Satsuki estão, lembrando-se do que aconteceu 6 anos atrás. Depois que Satsuki destruiu o jardim deles, Suzuka a perseguiu em busca de respostas. Foi então que ela vislumbrou Satsuki se encontrando com um homem que afirmava ser seu irmão mais velho. De volta à pousada, Naozumi retorna e cumprimenta Yayoi, que parece não se surpreender com sua chegada. Ele explica que voltou depois de saber que Satsuki finalmente havia retornado para casa. Pela manhã, Naoto sonha com Yukari, mas acorda de repente ao sentir algo macio e quente. Percebendo que está na cama ao lado de Satsuki, ele rapidamente se afasta em pânico. Ele fica aliviado por ela ainda estar dormindo, mas a confusão logo se instala, pois ele não tem ideia de como foi parar ali. Sentindo-se sobrecarregado, ele decide ir para fora para clarear seus pensamentos. Sem que ele soubesse, Satsuki estava acordada o tempo todo. Ela o chama baixinho de idiota, já que não há razão para ele ficar tão perturbado quando ela é uma Yukari. Lá fora, Naoto caminha pelo jardim até chegar ao que parece ser outra casa. Curioso, ele se pergunta se é onde Satsuki mora. Ao lado, encontra uma pequena e exuberante horta, avistando Naozumi mastigando produtos frescos. Chamando-o de ladrão de vegetais, Naoto o assusta, e Naozumi reage enfiando um tomate na boca de Naoto, repreendendo-o por não ter permissão para estar naquela parte da propriedade. Quando Naoto se apresenta como amigo de Satsuki, o comportamento de Naozumi muda instantaneamente. Percebendo quem ele é, Naozumi declara que os dois deveriam se dar bem, deixando Naoto completamente perplexo. Mais tarde, Naoto retorna à pousada e é servido o café da manhã. Yayoi sugere que ele e Satsuki façam um passeio turístico, já que Satsuki se encontrará com seus pais para negociações mais tarde naquela noite. Naoto concorda, então pergunta sobre o homem da camisa havaiana. Yayoi explica que a pessoa que ele conheceu era Naozumi, o irmão mais velho de Satsuki, e acrescenta que os dois não são parentes de sangue. Momentos depois, Yayoi orgulhosamente apresenta Satsuki em um vestido delicado a Naoto, que imediatamente nota como sua expressão está sem vida, pois ela claramente despreza a roupa. Eles decidem visitar um santuário próximo, e enquanto Naoto tenta o seu melhor para se manter animado, Satsuki apenas comenta que está muito quente. Naoto sugere que peguem uma bebida para se refrescar, mas Satsuki rejeita todas as opções que ele oferece. Ele eventualmente reclama que ela deve ser a primeira pessoa que ele conheceu que não se preocupa em prestar respeito ao visitar um santuário. Ele decide orar pelos dois, desejando que o humor de Satsuki melhore e que seu encontro com os pais mais tarde corra bem. Satsuki fica surpresa, pois cada desejo que ele fez era sobre ela. Envergonhada, ela pergunta se ele está zombando, mas Naoto insiste que é sincero. O dia deles continua com um almoço simples de macarrão local e uma visita a uma loja de souvenirs, onde Satsuki parece inesperadamente atraída por seu pequeno sapo de pelúcia. Mais tarde eles param em um café, já que Satsuki precisa usar o banheiro lá dentro. Enquanto espera, Naoto ouve Yayoi chamar seu nome de uma mesa próxima. Ao se aproximar, ele nota uma pilha de livros sobre conversas básicas em diferentes idiomas. Yayoi explica que estuda em seu tempo livre, já que a pousada recebe muitos hóspedes internacionais e ela quer ser capaz de se comunicar com eles. Naoto admira sua dedicação, dizendo que é óbvio que ela ama seu trabalho.
Envergonhada, mas satisfeita, Yayoi concorda. Ela então pergunta como está indo seu encontro com Satsuki. Ele diz a Yayoi que ele e Satsuki não estão realmente namorando e que ele já tem uma namorada. No entanto, ele acrescenta que Satsuki é uma amiga de infância preciosa, e ele não conseguiria abandoná-la. Nesse momento, Satsuki retorna. Yayoi sorri, e lhes deseja um dia agradável enquanto eles saem. Satsuki olha para trás, notando o calor no sorriso de Yayoi. Curiosa, Satsuki pergunta sobre o que eles estavam conversando. Naoto admite que contou a Yayoi a verdade sobre o relacionamento deles. Satsuki baixa o olhar enquanto eles encontram um banco próximo para se sentar. Naoto gentilmente supõe que ela realmente não quer se encontrar com seus pais mais tarde. Satsuki confirma em silêncio, mas não elabora. Naoto a encoraja a ser honesta. Ela deveria dizer a eles que quer seguir um caminho diferente. Ela confia que seus pais, na verdade, não precisam que ela assuma os negócios da família de forma alguma. Satsuki acrescenta que, não importa aonde vá, ela sempre causa problemas para as pessoas. Naoto de repente percebe que ele e Satsuki compartilharam os mesmos sentimentos de serem um inconveniente para os outros. Satsuki sorri e se desculpa por arrastá-lo para seus problemas. Mas Naoto sabe que ela não está sendo totalmente honesta, já que foi ela quem o puxou para o trem. Ele diz a ela que sabe que ela deve querer algo dele. Satsuki nega, admitindo que só queria provocar Yushari, embora não esperasse que Naoto insistisse em acompanhá-la até em casa. Naoto diz que está tudo bem e que se fingir ser seu namorado para ajudar a voltar para Tóquio, ele está disposto a participar. Ele pega a mão dela enquanto começam a andar, garantindo que não se importa com a encenação. Naoto a encoraja a ansiar por construir um futuro melhor para si, mas Satsuki simplesmente responde que está feliz agora. Naoto diz a ela que a vida não funciona assim. Se eles querem o futuro que sonham, precisam trabalhar para isso. Naquela noite, Naoto se apresenta como namorado de Satsuki aos pais dela, Hiroko e Jin. A reação inicial deles é severa e tensa, mas logo suas expressões se suavizam em remorso. Eles agradecem a Naoto por ter vindo de Tóquio e até por passar o dia com Satsuki. Para sua surpresa, Hiroko e Jin parecem se preocupar bastante. Eles se preocupam que todos devam estar exaustos da longa viagem e insistem para que descansem. Naoto fica sem palavras. Ele esperava pais rigorosos que se oporiam às escolhas de Satsuki. Assim que todos se acalmam, Hiroko e Jin começam a explicar. Anos atrás eles haviam negligenciado Satsuki porque a pousada estava em dificuldades e tiveram que trabalhar incansavelmente para mantê-la à tona. Agora que as coisas se estabilizaram, eles querem que ela volte para casa para que possam finalmente passar um tempo juntos como família. Eles também se abrem sobre suas lutas com Naozumi, que tem andado em má companhia, tornando difícil para eles se aproximarem de qualquer um de seus filhos. Curioso, Naoto pergunta por que decidiram adotar Satsuki quando já estavam tendo problemas com Naozumi. Jin explica que eles não a acolheram para garantir o futuro da pousada, mas porque conheciam sua mãe biológica, Sayuki. Satsuki havia sido confiada aos seus cuidados quando Sayuki enfrentou circunstâncias difíceis. Agora que conheceram Naoto e viram quanto ele se importa com ela, Hiroko e Jin se sentem tranquilos de que Satsuki está bem. Eles admitem que a carta que enviaram era para informar Satsuki que ela se casaria com Naozumi para que os dois pudessem administrar a pousada juntos. Naoto estremece ao pensar em Satsuki se casando com alguém como Naozumi. Ele imediatamente repreende os pais dela por não considerarem os sentimentos de Satsuki. Satsuki intervém e explica que Naozumi deveria originalmente herdar a pousada, mas ambos sentem que seria muito difícil de gerenciar. Além disso, há também Yayoi para considerar. Ainda assim, Satsuki se sente em dívida com a família por ter acolhido a pousada. Então ela diz que não vai reclamar se isso já foi decidido. Nesse momento, eles ouvem a voz de Naozumi rejeitando a ideia. Ele declara que nunca poderia ver Satsuki como nada além de uma irmãzinha. Naozumi ainda reclama que não tem intenção de administrar a pousada também, insistindo que eles não podem simplesmente fingir de repente serem uma grande família feliz. Os pais dele se desculpam por pressionar demais, e tanto Naoto quanto Naozumi, em uníssono, perguntam o que acontecerá com Satsuki. Satsuki baixa o olhar e admite que ainda não sabe o que quer para seu futuro. Mas por enquanto, ela gostaria de retornar a Tóquio e pensar sobre isso lá. Jin concorda com a condição de que ela os contate regularmente. Satsuki aceita, ganhando sorrisos calorosos de Naoto e Naozumi. Mais tarde naquela noite, Yayoi pergunta a Naozumi se ele está realmente bem em deixar Satsuki e Naoto. Naozumi diz que não há problema, já que eles não estão realmente namorando, ele já havia adivinhado a verdade sobre o relacionamento deles desde o início. Antes de partir, Satsuki conversa com Yayoi, que diz, em tom de brincadeira, que pelo menos o irmão dela pode parar de fingir agora. Ela revela que sabe que Satsuki usou Naozumi como apoio emocional quando Naoto não estava mais por perto. Satsuki recorda como seu irmão não gostava de ser um substituto no início, mas ainda assim cuidou dela sinceramente, dedicando muito do seu tempo para ajudá-la a ficar mais forte. Aos 16, ele de repente anunciou que iria para o exterior, dizendo que ela não parecia mais sua irmãzinha, e que morar juntos poderia causar problemas. Ele também a encorajou a viver livremente, assim como ele faz. Satsuki sabe que lhe deve muito. Sem Naozumi, ela não saberia o que fazer consigo mesma naquela época. Yayoi sorri calorosamente e diz a ela que deveria visitar sua casa de vez em quando.
Satsuki hesita, preocupada em ser um fardo, mas Yayoi a tranquiliza, dizendo que todos sempre a esperarão. Naozumi decide acompanhá-los até a estação, mas antes de embarcarem, ele se inclina perto de Satsuki e sussurra que ela pode sempre procurá-lo e reclamar se seu amor acabar. Satsuki, em voz baixa, diz a ele que Naoto já tem uma namorada. Mas Naozumi insiste que não importa se Naoto gosta de outra pessoa, o que importa é como ela se sente em relação a ele. Ele aponta que ela está apaixonada por Naoto nos últimos 6 anos, embora Satsuki apenas o encare sem expressão em resposta. Enquanto passam pelo portão, Naozumi pensa que Naoto não é a única razão pela qual Satsuki quer ficar em Tóquio. Naoto ajuda Satsuki a entrar no trem, enquanto ela finalmente começa a perceber que pode estar realmente apaixonada por ele. É noite e Yukari tenta contatar Naoto, mas seu telefone não atende. Ela se preocupa que algo possa ter acontecido entre ele e Satsuki, mas se convence de que Naoto voltará para ela. Ela se pergunta que tipo de coisas Naoto poderia gostar. Enquanto navega online, ela encontra um site dizendo que os homens gostam de certos tipos de poses quando suas namoradas enviam selfies. Curiosa, ela decide experimentar. A primeira pose é simples, deve mostrar o quão feliz ela está em enviar uma selfie. A segunda é um pouco fofa. Ao revisar as fotos, ela não consegue deixar de pensar que parecem muito simples. Ela tem a ideia de usar o temporizador da câmera do celular para uma foto de corpo inteiro e decide trocar de roupa. Depois de tentar algumas, ela opta por sua roupa de dormir, já que uma das dicas diz que mesmo uma roupa simples pode parecer sedutora. Ela experimenta uma pose de gato, uma majestosa, uma Eun onde ela equilibra uma bebida. Ainda assim, algo parece estar faltando. Ela percorre mais comentários e descobre que muitos rapazes gostam de cosplay. Lembrando-se de suas fantasias do festival esportivo, ela decide usá-las para as fotos. Ela experimenta uma roupa de líder de torcida, um avental e, finalmente, sua fantasia de Natal. Naoto liga de repente, então ela atende rapidamente, e Naoto imediatamente se desculpa por contatá-la tão tarde. Ele explica que está voltando de Matsumoto e acidentalmente deixou o telefone no trem. Ele continua dizendo que se envolveu nos problemas familiares de Satsuki, mas as coisas foram resolvidas e Satsuki não precisa mais se transferir de escola. Ele a tranquiliza, dizendo que nada impróprio aconteceu entre ele e Satsuki. Yukari sente uma pontada de tristeza ao saber que Satsuki estará voltando, mas decide não comentar. Naoto diz a ela que tem algo pra ela, e pergunta se podem se encontrar depois do turno dele amanhã. Após a ligação, ela retoma a leitura do artigo para mais dicas de fotos. Desta vez, ela aprende que alguns homens preferem fotos que mostram mais pele. Ela experimenta vários trajes de banho, mas não fica satisfeita com nenhum deles. Finalmente, ela veste o que comprou outro dia. Ela se olha no espelho, sentindo seu rosto esquentar. É muito mais embaraçoso do que ela esperava. Então ela decide tentar algo diferente. Ela se posiciona na cama, mas fica muito nervosa para tirar a foto. O pensamento de Naoto ver algo tão descarado a faz entrar em pânico. Enquanto ela procura apressadamente suas roupas, o barulho acorda seu irmão mais novo, Shu. Irritado, ele invade o quarto dela para repreendê-la por ser tão barulhenta. Depois de ver Yukari em seu estado de vestimenta, Shu fica envergonhado, mas ainda a repreende por usar algo tão indecente. No dia seguinte, Satsuki comparece à sua aula de natação. Seu treinador fica emocionado ao saber que ela não será transferida. Em vez de corresponder ao seu entusiasmo, Satsuki de repente pergunta o que significa o amor. O treinador interpreta mal sua pergunta como uma confissão e entra em pânico. Satsuki reflete sobre suas ações anteriores e como ela sempre presumiu que seu comportamento era impulsionado pelo desejo de provocar Naoto. Mas depois que Naozumi dissecou seus sentimentos, ela percebe que pode ter havido outras emoções por trás deles. O treinador se acalma e pergunta hesitantemente se ela quis dizer que está apaixonada por outra pessoa. Satsuki nega, dizendo que é inútil se apaixonar quando a outra pessoa já ama outra. Ouvindo atentamente, o treinador diz a ela que não é inútil se apaixonar, mesmo que seja unilateral. Mas ela deve ter cuidado para não causar problemas a ninguém. Satsuki pergunta o que deveria fazer, mas o treinador apenas diz a ela para se concentrar em passar na aula. Ele a encoraja a começar a nadar, lembrando-a de que ficar parada sob o calor só a fará se sentir mal. É só então que Satsuki percebe que realmente se sente fraca. Enquanto isso, Yukari visita a loja de Shigenobu e confia que não conseguiu tirar uma foto para Naoto. Ela pergunta que tipo de fotos os homens gostam e Shigenobu responde sem rodeios que eles gostam de nos completos. No entanto, ele a aconselha a não enviar nenhuma, pois isso daria às pessoas a impressão errada e a faria parecer descuidada. Então ele pergunta que tipo de fotos ela gostaria de receber de um rapaz. A pergunta confunde Yukari a princípio, mas ela logo percebe algo e o agradece pelo conselho. Shigenobu pergunta se ela verá Naoto em breve, e Yukari confirma que o encontrará depois do trabalho. Yukari encontra Naoto conversando com seu gerente. O gerente parece satisfeito por finalmente conhecer a namorada de Naoto, e Naoto lhe se entrega um pequeno amuleto de laço de amantes. Ele explica que queria dar-lhe um como presente e como um pedido de desculpas por fazê-la se preocupar. Yukari se ilumina ao ver o amuleto, especialmente porque é sobre laços de amor. Ela pergunta se isso significa que o laço deles durará para sempre, e Naoto, um pouco envergonhado, diz que sim. Ela então diz a ele que precisa dar-lhe um presente em troca e pergunta se eles podem tirar uma foto juntos. Ao ouvir isso, o gerente de Naoto se oferece para tirar a foto para eles. Lá dentro, Makina espreita pela janela bem a tempo de ver seu chefe enquadrando a imagem.
O gerente os encoraja a agir mais como um casal. E assim que estão próximos o suficiente, ele tira a foto perfeita. Naoto e Yukari o agradecem, e Yukari mostra a foto a Naoto, dizendo orgulhosamente que é o presente dele. Da janela, Makina os observa com descrença. Assim que o momento se acalma, Satsuki aparece de repente e caminha direto até o casal. Ela calmamente declara que está apaixonada por Naoto. Todos por perto congelam com sua confissão repentina. Naoto gagueja, perguntando o que ela quer dizer, mas Satsuki diz que quis dizer exatamente o que disse. Naoto inicialmente pensa que ela está brincando, mas a expressão de Satsuki é completamente séria. Ela pergunta diretamente se ele a ama ou a odeia. Naoto luta para responder, dividido entre as duas escolhas, mas antes que ele possa responder, Yukari o interrompe. Ela diz a Satsuki que ela não deveria ter colocado Naoto em uma situação tão embaraçosa, especialmente quando ela sabe que ele já tem uma namorada. Satsuki olha para Yukari e responde que sua pergunta era para Naoto, não para ela, então ela não tem razão para interferir. Algo dentro de Yukari se rompe. Ela agarra a mão de Satsuki e diz a ela que as duas precisam conversar. Satsuki a encara de volta, inabalável, e pergunta por quê, mas Yukari se recusa a explicar. Satsuki suspira e diz a Naoto que obterá sua resposta mais tarde. Yukari imediatamente percebe que ela absolutamente não pode permitir que Naoto fique sozinho com Satsuki. Ela diz a Naoto para continuar seu dia sem ela, porque precisa conversar com Satsuki em particular, então arrasta Satsuki para longe. Naoto observa as duas se afastarem, sem saber o que fazer. Nesse momento, Makina sai do restaurante ainda em descrença. Ela exclama que não pode trabalhar agora. Yukari puxa Satsuki para debaixo da ponte e a lembra da conversa que tiveram uma vez enquanto compartilhavam um banho. Satsuki havia prometido a ela que ela e Naoto permaneceriam amigos de infância. Yukari admite que já suspeitava dos sentimentos de Satsuki por Naoto mesmo naquela época. Ela diz a Satsuki que está tudo bem em estar apaixonada, mas confessar da maneira que fez antes foi inadequado. Ela insiste que Naoto nunca diria à sua amiga de infância que a odeia, e acrescenta que ela e Naoto já estão namorando, então ela não deveria ter confessado. Satsuki olha para Yukari e aponta que ela ainda está insegura, apesar de já ser namorada de Naoto. Aproximando-se, Satsuki diz a ela que talvez ela não seja melhor, já que está apenas deixando suas emoções tomarem o controle agora. Ainda assim, Satsuki admite que não consegue mais se conter. Ela diz que está cansada de ficar presa na posição de amiga de infância. Satsuki declara que planeja destruir completamente seu antigo relacionamento com Naoto. Yukari pergunta se isso também significa que ela está disposta a destruir o relacionamento deles. Satsuki responde calmamente que tudo dependerá da resposta de Naoto. Enquanto isso, Naoto aguarda pela ponte a resposta de Yukari. Ele já havia mandado uma mensagem de "eu te amo", esperando acalmar as preocupações dela. Sua mente ainda estava atordoada pela confissão de Satsuki. Nesse instante, Shigenobu liga e pergunta se ele e Yukari estão bem. Naoto hesita, sem saber como responder, já que tudo entre eles tem sido tão complicado ultimamente. Percebendo sua hesitação, Shigenobu o convida para comer algo, imaginando que Naoto talvez quisesse conversar pessoalmente. Naoto concorda, mas diz que ligará de volta, pois naquele exato momento sente um peso familiar em suas costas. Satsuki se agarra a ele suavemente e diz que sabia que ele estaria perto da ponte, pois ele sempre vem aqui quando está preocupado. Ela então o manda segui-la, pois há um lugar onde ela realmente quer que os dois vão juntos. Naoto se vê dentro de um clube de natação, e Satsuki explica que seu treinador a indicou para um treino extra. Ela lembra Naoto de sua promessa de ensiná-la a nadar. Naoto se recusa a entrar na piscina com ela, especialmente após a confissão. Ele diz que não pode ser excessivamente gentil com ela, já que está namorando Yukari atualmente. No entanto, Satsuki ignora sua lógica e revela que já está usando seu maiô por baixo da roupa. Ela pergunta de forma brincalhona se o maiô a excita, mas Naoto fica vermelho e afirma que só tem olhos para Yukari. Enquanto isso, Shigenobu visita a casa de Naoto, mas é Suzu quem o recebe e diz que Naoto não está lá. Suzu menciona casualmente que acha que Naoto está em sua fase popular. Shigenobu parece confuso, então Suzu explica que Naoto vê Yukari todos os dias, trabalha com Makina e visitou recentemente os pais de Satsuki. Ela diz que parece que Naoto está cercado por garotas aonde quer que vá. Shigenobu geme, percebendo o quão complicada a situação de seu amigo se tornou. Suzu então pergunta se Shigenobu gosta de alguém, e ele admite que ainda não superou seu relacionamento anterior com uma mulher mais velha. Suzu sente pena dele e se oferece para apresentá-lo a uma colega de classe, mas Shigenobu recusa. Naoto permanece à beira da piscina, observando Satsuki nadar. Ele pergunta se ela está falando sério sobre estar apaixonada por ele, e Satsuki admite que não tem certeza. Ela diz que nunca esteve apaixonada antes, mas tanto Naozumi quanto seu treinador descreveram seus sentimentos como amor. Naoto se sente culpado, mas explica que não a odeia. No entanto, ele não pode retribuir seus sentimentos porque já está em um relacionamento com Yukari. Satsuki parece desapontada, mas admite que já esperava sua resposta. Ela começa a nadar para longe, dizendo de forma provocadora que já sabe nadar um pouco e que ele pode ir para casa se quiser. Ela nada mais para o fundo da piscina, enquanto Naoto não consegue evitar sentir um estranho vazio. Ele se pergunta se teria respondido de forma diferente se Satsuki tivesse lhe contado como se sentia 6 anos atrás. Depois de um tempo, Naoto percebe que não consegue mais ver Satsuki acima da água. Em pânico, ele mergulha e a puxa para fora, repreendendo-a por quase se afogar.
Satsuki insiste que não estava em perigo e explica que só queria que ele fosse para casa para que ela pudesse ter alguma distância dele, já que não queria ser um incômodo. Ela então admite que não quer que Naoto pare de se importar com ela. Do vestiário, Shu os avista juntos. Ao retornar para casa, ele nota a foto de Yukari com Naoto e diz a Yukari que Naoto a está traindo com Satsuki e que os viu juntos no clube de natação. Yukari lacrimeja, mas diz calmamente que já sabe o que precisa fazer. No último dia de verão, Naoto se apressa para encontrar Yukari. Ele decide deixar de lado suas preocupações com Satsuki e focar em seu relacionamento com Yukari, acreditando que ela merece um romance de ensino médio adequado. Ao chegar ao topo da colina e vê-la esperando, ele não consegue deixar de notar o quão linda ela está. No dia anterior, quando Naoto voltou para casa, ficou surpreso ao ver Tamayo se juntando a ele e Suzu para o jantar. Suzu explicou que, enquanto ele estava fora, Tamayo estava comendo com ela todos os dias. Tamayo admite timidamente que comer com alguém é bom, e que Naoto deveria sempre fazer comida suficiente para ela também. Suzu sorri alegremente, feliz por todos poderem comer juntos e por ela não ter mais que jantar sozinha nos dias em que Naoto está no trabalho. Certa manhã, Satsuki visita Naoto e Suzu para irem juntos à escola. Suzu explica que Naoto saiu em um encontro com Yukari no dia anterior, mas ela acabou terminando com ele. Enquanto isso, Shigenobu caminha para a escola relendo a mensagem que Naoto lhe enviou. Ele fica surpreso ao saber que foi Yukari quem iniciou o término. Durante a aula, a professora nota a ausência de Yukari e pergunta se alguém sabe o que aconteceu. Naoto se desculpa e sai correndo da sala. Ao mesmo tempo, Satsuki encontra Yukari sozinha na sala de reuniões. Preocupada com o quão deprimido Naoto parecia, ela pergunta o que aconteceu entre eles. Yukari hesita, mas eventualmente explica tudo. Ela relembra o encontro e como foi difícil dizer a Naoto que queria terminar. Ele havia sido gentil e atencioso, até mesmo se oferecendo para parar de ver Satsuki se isso acalmasse suas preocupações. Mas quando ele mencionou que Satsuki o entendia mais, Yukari percebeu seu lugar no coração dele e decidiu seguir em frente com o término. Agora, ela questiona se fez a escolha certa. Lágrimas brotam em seus olhos enquanto ela se pergunta em voz alta por que está desabafando com Satsuki, que deveria ser sua rival. Satsuki silenciosamente lhe oferece um lenço, observando gentilmente que ela está estragando seu rosto bonito. Yukari balança a cabeça fracamente, dizendo que não é bonita de jeito nenhum. Ela admite que desde que namora Naoto, tornou-se carente e gananciosa por sua atenção. Ela temia que se ficasse com ele por mais tempo, ele veria o quão feia ela se tornaria. Em outro lugar, Naoto corre pelos corredores da escola, perdido em pensamentos. Sua mente reproduz o dia em que Yukari terminou o relacionamento deles. Ele se lembra de sentir que algo estava errado, assumindo que ela estava apenas esperando um beijo, apenas para ela dizer que não queria mais ser sua namorada. Ele finalmente para de correr para pensar. Ele se pergunta se havia feito algo errado ou se Yukari simplesmente havia deixado de amá-lo muito antes daquele momento. No final, ele percebe que não importa, já que eles não estão mais juntos. Fora da sala de reuniões, Satsuki e Yukari se preparam para se separar. Antes de ir embora, Satsuki diz baixinho que não é mais sua rival, já que Naoto já a rejeitou. Yukari fica surpresa que Satsuki ainda possa falar com Naoto tão casualmente. Satsuki simplesmente diz que agir de forma estranha perto dele seria injusto com Naoto. Ao sair, Yukari admite silenciosamente para si mesma que ainda vê Satsuki como sua rival. Logo depois, Naoto avista Yukari e a chama, aliviado por ela ainda estar na escola. Ele se desculpa por como as coisas terminaram entre eles, e Yukari rapidamente se desculpa também pelas palavras duras que disse. Antes que qualquer um deles pudesse continuar, um professor os interrompe e os repreende por estarem fora da sala de aula. Yukari nota uma mensagem de Shigenobu perguntando se ela e Naoto terminaram. Ela responde que não, deixando Shigenobu confuso, já que Naoto já havia lhe dito o contrário. Enquanto isso, Satsuki senta-se calmamente à beira da piscina da escola, imaginando se as coisas mudarão agora que Yukari e Naoto terminaram. Os preparativos para o festival escolar estão em andamento. Eles lembram que a barraca de takoyaki do ano passado foi um enorme sucesso, especialmente quando Yukari usou uma fantasia para servir os clientes. Yukari diz que, este ano, ela planeja ajudar com os preparativos da comida. Suas colegas de classe de repente notam Naoto por perto, Yukari se desculpa e corre para falar com ele, enquanto as garotas conversam entre si. Elas comentam que Yukari tem parecido mais bonita desde as férias de verão e presumem que ela deve estar apaixonada por alguém. Ela supõe que possa ser Shigenobu, especulando que eles poderiam começar a namorar durante o festival escolar por causa de uma maldição que supostamente faz casais se formarem durante o evento, sem saber que Shigenobu está por perto. Mais tarde, Naoto faz uma pausa nos preparativos do festival, ainda confuso com o comportamento de Yukari. Mesmo após o término, ela age como se nada tivesse mudado. Enquanto ele está perdido em pensamentos, Satsuki aparece de repente ao seu lado, vestida com uma fantasia de fantasma, pairando de forma brincalhona. Irritado, Naoto diz a ela para parar de brincar, mas quando ela se posiciona à sua frente, ele nota sua roupa e pergunta por que ela está vestida assim. Satsuki explica que sua turma está montando uma casa mal assombrada e ela está interpretando o fantasma número 6.
Naoto cura ao perceber o quão curta é a fantasia dela. Satsuki comenta que está aliviada por ver alguma cor em seu rosto novamente e o provoca, inclinando-se para mais perto. Naoto fica ainda mais vermelho, murmurando que agora não é a melhor hora para brincar, já que ele acabou de ser dispensado. Satsuki eventualmente cede, mas observa que Naoto sempre tenta suprimir seus impulsos. Ela admite que está curiosa e pergunta se é possível para eles verem até onde podem ir quando estão sozinhos. Naoto fica chocado com a franqueza dela. Satsuki esclarece que está sugerindo isso apenas por curiosidade, não como uma forma de iniciar um relacionamento. Ela o lembra que nem tem certeza se o que sente por ele é amor. Naoto se pergunta se ela realmente conseguiria fazer isso mesmo sem amor. Satsuki responde que sim, se for com ele. Mesmo que não o ame, ela definitivamente gosta dele mais do que qualquer outra pessoa que conhece. Antes de partir, Satsuki promete que não iniciará nada, mas diz a Naoto que ele pode procurá-la a qualquer momento se quiser tentar. Naoto fica ali sentado, constrangido e confuso, perguntando-se por que Satsuki faria tal proposta. Enquanto isso, Shigenobu encontra Yukari em particular e lhe diz que Naoto acredita que eles já terminaram. Yukari empalidece e quase corre para explicar, mas Shigenobu a impede. Ele lhe diz que, embora fosse fácil esclarecer o mal-entendido, ele sabe que ela ainda acabaria buscando reafirmação por causa de suas inseguranças. Percebendo que ele está certo, Yukari se recompõe e pergunta o que deve fazer. Shigenobu lhe fala sobre a chamada maldição do festival escolar. Yukari inicialmente assume que é algo assustador, mas Shigenobu explica que é na verdade uma maldição do amor. Ele explica que se duas pessoas se beijarem durante a festa de encerramento, elas estão destinadas a se casar em 3 anos. Ele insiste que isso acontece independentemente das circunstâncias. Yukari entende por que as pessoas chamam de maldição, mas ela também vê isso como um sinal. Pode ser a reafirmação de que precisa para que Naoto seja sempre dela. Animada, ela percebe que esta pode ser sua chance perfeita de confessar novamente e selar o relacionamento deles com um beijo. Shigenobu a aconselha a deixar Naoto continuar acreditando que eles terminaram por enquanto, dizendo que isso fará sentir ainda mais falta dela. Yukari o agradece pelo conselho e sai, determinada a agir de acordo com o plano dele. Quando ela se vai, Satsuki aparece e pergunta a Shigenobu de que lado ele realmente está. Shigenobu diz que na verdade está do lado dela. Já que Naoto ainda pensa que ele e Yukari terminaram, Shigenobu diz a Satsuki para usar esta chance para roubá-lo de Yukari. De volta à sala de aula, a turma de Naoto recebe suas atribuições de papel finais para o festival escolar. Yukari tenta pedir para mudar de servidora para a preparação de comida para poder trabalhar ao lado de Naoto, mas os meninos protestam ruidosamente. O representante da turma insiste que Yukari deve servir devido à demanda popular. Yukari lança um olhar melancólico para Naoto, percebendo que não o verá novamente até a festa de encerramento. Shigenobu, notando sua expressão, diz baixinho a Naoto que Yukari estava olhando para ele e sugere que ela pode estar se arrependendo do término. Naoto sente seu coração acelerar com esperança ao pensar nisso, mas o sentimento é rapidamente ofuscado pela lembrança da proposta de Satsuki. Enquanto ele ainda tiver sentimentos por Yukari, ele sabe que nunca poderá aceitar o que Satsuki ofereceu. Mais tarde naquele dia, Naoto e alguns colegas de classe sentam-se juntos na cafeteria, conversando sobre o festival que se aproxima. A conversa muda para rumores de que muitos casais se formarão durante o evento. Shimada pergunta se Naoto e Satsuki estão namorando, o que ela rapidamente nega. Shimada então menciona ter ouvido que Yukari planeja se confessar a Shigenobu durante o festival. Naoto congela com o rumor e vários dos meninos dizem que desistirão de perseguir Yukari, já que nunca poderiam competir com Shigenobu. Quando Naoto retorna para casa, o pensamento persiste em sua mente. Ele não consegue deixar de se comparar ao amigo e se pergunta se Shigenobu poderia realmente ser a razão pela qual Yukari terminou com ele. No dia seguinte, após terminarem a busca por suprimentos para o festival, Naoto e seus colegas notam outra turma por perto. Entre eles, Naoto avista Satsuki, que também o vê. Sem hesitar, ela caminha diretamente em sua direção. Naoto entra em pânico e tenta dizer a ela que não está pronto para o que quer que ela esteja planejando. Mas Satsuki diz que não fará nada hoje, já que sua professora lhes prometeu um churrasco e ela não quer perdê-lo. Ela então sai apressadamente para se juntar aos seus colegas de classe. Enquanto seus colegas se preparam para ir também, Naoto fica para trás, perdido em pensamentos sobre a oferta de Satsuki. Ele admite para si mesmo que está tentado, mas o que realmente permanece com ele é a confissão dela. Decidindo que não pode ignorar, ele diz aos colegas que tem algo a fazer e volta. Ele encontra Satsuki esperando sozinha, chorando um pouco enquanto lamenta ter perdido o churrasco apenas para ver se ele voltaria. Antes que pudessem dizer mais alguma coisa, a porta de correr se abre e Yukari e Shigenobu entram. Rapidamente, Satsuki explica que eles vieram de grupos diferentes para fazer compras para o festival e só se encontraram por acaso. Yukari sente um pequeno alívio ao ver que Naoto e Satsuki não estavam sozinhos o tempo todo. Shigenobu explica que Mio havia pedido a ele para comprar alguns suprimentos, e ele se ofereceu para ajudar a carregar as sacolas dela. Quando os dois grupos se separam, Satsuki imediatamente nota que a expressão de Naoto parece exausta, a vida aparentemente sumida de seus olhos. Eles param para descansar à sombra de algumas árvores próximas, onde Naoto lhe conta sobre o rumor de que Yukari tem sentimentos por Shigenobu. Satsuki ouve em silêncio antes de lembrá-lo que isso não deveria mais preocupá-lo, já que eles já terminaram. Ela então pergunta se ele ainda não superou Yukari.
Naoto admite que não é tão simples, já que Yukari foi sua primeira namorada. Satsuki pergunta se ela não é suficiente pra ele, ou se é porque ele prefere alguém com um peito maior. Envergonhado, Naoto tenta explicar que não quer ser o tipo de cara que aproveita a chance de ficar com uma garota assim que é dispensado. Satsuki diz a ele que está tudo bem e que ela não o odiaria por isso. O momento paira no ar antes que eles eventualmente se encontrem em seu apartamento. Naoto fica tenso e pergunta se deveriam apagar as luzes ou fechar as cortinas, mas Satsuki diz que é melhor deixá-las como estão para que ele possa ver tudo claramente. No entanto, vendo o quão inquieto ele parecia, ela decide fechar as cortinas de qualquer forma e sugere que tomem banho juntos para ajudá-lo a relaxar. Ela se oferece para deixá-lo ir primeiro, já que a banheira é pequena, mas assim que ele entra, ela também entra, embora permaneça fora da banheira, já que a dela só cabe em uma pessoa. Satsuki relembra da infância deles e como costumavam fazer tudo juntos 6 anos atrás. Suas palavras despertam algo na memória de Naoto. Ele percebe que, naquela época, ele realmente a amava, e que Satsuki havia sido seu primeiro amor. Essa percepção o faz parar. Ele sabe que não pode usá-la para preencher o vazio deixado por Yukari. Levantando-se da banheira, ele diz a Satsuki que está recuando por hoje. Ele explica que só quer fazer tais coisas com alguém que esteja namorando, e somente quando ambos consentirem. Satsuki sorri fracamente e revela que está, na verdade, usando um maiô. Ela diz que sabia que nada aconteceria hoje, porque ele ainda está resolvendo seus sentimentos por Yukari. Ela então sugere que ele a convide para sair durante o festival cultural e, de forma provocadora, diz que a resposta dela será sim, e tudo o que ele precisa fazer é apenas perguntar. Naoto entra em pânico com a ousadia dela, percebendo que agora tem menos de 2 semanas para entender o que realmente sente. Enquanto isso, Yukari também está ansiosa pelo próximo festival. Durante o café da manhã, certa manhã, Tamayo nota o rosto preocupado de Naoto. Ela assume que ele está preocupado com os planos pós-formatura, mas Suzu aponta que é mais provável que seja sobre amor. Tamayo o aconselha que seja qual for o problema, é melhor não apressar as coisas e levar tudo um passo de cada vez. As palavras dela permanecem com ele, e Naoto percebe que não pode começar algo novo com Satsuki se ainda tiver sentimentos persistentes por Yukari. Após várias tentativas frustradas, Yukari finalmente consegue aperfeiçoar os biscoitos que estava tentando assar, terminando-os bem a tempo para o festival escolar. Ela planeja se confessar a Naoto para que possam recomeçar, e ela espera não estar já tarde demais. Na escola, o festival já está em andamento, e os visitantes começam a circular pelas muitas barracas e atrações que os alunos prepararam. A turma de Naoto é especialmente popular porque Yukari está posicionada na entrada da sala de aula deles. Suzu avista Shigenobu enquanto ele caminha pela escola, convidando as pessoas para a sala de aula deles. Ela elogia sua aparência, já que o faz parecer um mordomo, e ele explica seu trabalho antes de se oferecer para acompanhá-la pelo festival. Juntos, eles seguem em direção às barracas, enquanto se sentam para uma bebida. Shigenobu conta a Suzu sobre a lenda urbana da escola, sobre como casais tentam se beijar durante a festa de encerramento na esperança de permanecerem juntos. Suzu sente que a história soa mais como uma maldição, mas fica um tanto aliviada, acreditando que a maioria dos estudantes do ensino médio é madura o suficiente para não levar isso a sério. Shigenobu diz a ela que muitos estudantes ainda acreditam nisso, e até usam o festival para confessar seus sentimentos. Ele tem certeza de que Yukari é uma das estudantes ingênuas o suficiente para ser influenciada por isso. Ainda assim, ele entende por que as pessoas buscam certeza em algo tão imprevisível quanto o amor. Para ele, o amor em si já exige um milagre, porque é quase impossível para 2 pessoas sentirem o mesmo ao mesmo tempo. De volta à sala de aula de Naoto, Yukari e o primeiro grupo de servidores terminam suas tarefas e recebem uma pausa. Yukari sente que essa é sua chance de encontrar Naoto e finalmente confessar novamente. Ela se preocupa, no entanto, que ele possa se recusar a se reconciliar, já que sabe que Satsuki pode já ter feito uma jogada. Uma de suas amigas a nota segurando um pacote de biscoitos e pergunta se são para alguém, mas Yukari está muito preocupada imaginando todas as maneiras pelas quais seu plano poderia falhar. As garotas ficam preocupadas e tentam perguntar se ela planeja se confessar a alguém. Enquanto isso, Naoto também está em seu intervalo e se dirige à área de descanso da sala de aula. De lá, ele ouve Yukari e suas amigas discutindo quem ela poderia convidar para sair durante o festival. Todas elas presumem que é Shigenobu e dizem que a apoiariam totalmente se fosse ele. Mas Yukari admite baixinho que a pessoa que ela realmente quer é Naoto. Naoto fica chocado e sai lentamente da sala enquanto as garotas continuam fofocando sobre ele. Eventualmente, Yukari fica sobrecarregada com as perguntas delas e foge de suas amigas, apenas para esbarrar diretamente em Naoto. Ela rapidamente esconde os biscoitos e pergunta se ele gostaria de passear pelo festival com ela. Antes que Naoto pudesse responder, alguns fãs de Yukari a notam e começam a importuná-la por fotos. Naoto a incita a fugir com ele, e ele avista algumas máscaras de mascote que eles podem usar para se esconder. Eles se escondem num canto. Assim que a barra está limpa, Naoto sugere que mudem de lugar, mas Yukari insiste para que fiquem ali mais um pouco. Naoto fica confuso com as palavras dela e pergunta o que ela quis dizer antes.
Yukari explica que, em certo momento, acreditou que ser namorada dele era prejudicial para ambos, pois sentia-se ainda mais distante dele sempre que passavam tempo juntos. Naoto pede desculpas por tê-la colocado nessa situação e sugere que devolvam as cabeças dos mascotes. Yukari tenta impedi-lo, mas o movimento brusco faz com que as cabeças dos mascotes se choquem, dando a impressão de um beijo. Nesse instante, os donos das fantasias os avistam e os acusam de roubo. O mal-entendido é esclarecido e eles devolvem as peças dos trajes. No entanto, assim que o fazem, os homens de antes os encontram novamente. Naoto tenta fazê-los parar de importunar Yukari, mas é facilmente empurrado para o lado e nocauteado. Felizmente, Satsuki e sua professora chegam. A professora consegue afugentar a maioria dos homens e leva os poucos restantes em direção à mansão assombrada da turma. Satsuki fica para trás para garantir que Naoto esteja bem. Ela o ajuda a se levantar e o leva para um lugar seguro, enquanto Yukari é chamada de volta à sua sala, pois seu intervalo acabou e ela precisa atender as pessoas novamente. Quando Naoto acorda, o sol já está se pondo. Ele vê Satsuki sentada ao lado de sua cama na enfermaria. Ela explica que ele foi nocauteado no pátio, então ela o trouxe para cá para se recuperar. Naoto nota sua roupa estranha, e Satsuki explica que está vestida de enfermeira zumbi para a parte da tarde da casa assombrada. Naoto então, de repente, lembra-se de que estava tentando defender Yukari. Satsuki o tranquiliza, dizendo que Yukari está segura em sua sala e que a professora dela conseguiu afastar os homens que a perseguiam. Naoto relaxa imediatamente, aliviado por Yukari não estar mais sendo incomodada. Satsuki parece desapontada e pergunta se ele tem algo a lhe dizer. Naoto a agradece por tê-lo ajudado, mas isso apenas aprofunda sua decepção. Ela o lembra de sua promessa anterior de que ele lhe devia uma resposta. Naoto finalmente reconhece e admite que, embora ame Satsuki, não pode namorar com ela. Satsuki sobe em cima dele e exige saber por que não podem namorar, mesmo que ambos se amem. Naoto interrompe suas investidas e admite que ainda ama Yukari também. Enquanto isso, Yukari passeia pelo festival enquanto os alunos são instruídos a começar a se preparar para a festa pós-evento. Suzu a avista e corre até ela, mas seu estômago de repente ronca. Ela admite que esperava comer com Naoto, mas não conseguiu encontrá-lo. Yukari entrega seus biscoitos a Suzu e diz para ela comê-los. Suzu hesita e supõe que os biscoitos eram para Naoto, mas Yukari insiste que sempre pode fazer mais, já que conseguiu o beijo que queria dele. Suzu os aceita feliz, sabendo que Yukari não se importará. De volta à enfermaria, Naoto tenta explicar que, como está apaixonado por Satsuki e Yukari, não pode namorar nenhuma das duas. Ele planeja dizer a mesma coisa a Yukari mais tarde. Naoto admite que, enquanto namorava a Yukari, percebeu algo sobre ela. Embora tenha muitas qualidades boas, ela também é incrivelmente desajeitada. Ela tende a reprimir o que deseja, pois sempre coloca os outros em primeiro lugar. Satsuki fica ofendida por razões que não consegue explicar e diz a Naoto para simplesmente namorar Yukari e continuar a vê-la às escondidas. Ela promete que nunca contará a Yukari nem se gabará disso. Naoto tenta argumentar, mas acaba dizendo a Satsuki que sabe que ela está apenas tentando quebrar a tensão, brincando com a situação. No entanto, Satsuki insiste que está falando completamente sério e não se importa em ser sua amante, desde que possa permanecer conectada a ele. Ela acredita que voltar a ser amigos de infância não é mais possível. Ela também sabe que, se Naoto se recusar a escolher uma das duas, ele acabará se distanciando de ambas, e ela não quer isso. Naoto tenta explicar que nada de importante mudará, já que ainda frequentam a mesma escola, e Suzu sempre vai querer vê-la de qualquer forma. Ele lhe diz que agonizou sobre sua resposta, mas esta é a única solução que ele acredita ser justa para todos eles. De repente, um anúncio ecoa por toda a escola, chamando todos para se reunirem no pátio para a festa pós-evento. Satsuki pergunta, de forma estranha, se Naoto conhece a maldição do festival escolar. Sem aviso, ela o beija. Quando se afasta, ela lhe diz que preferiria ser odiada por ele a saber que ele gosta dela, mas escolhe não ficar com ela. Ela então o deixa sozinho com seus pensamentos. Os alunos se reúnem ao redor da fogueira enquanto a festa pós-evento começa. Assim como havia dito a Satsuki, Naoto eventualmente conta a Yukari sobre seus sentimentos e explica que não pode namorar com ela, já que ama tanto Satsuki quanto a ela. Yukari desaba em lágrimas e foge. Naoto vai para casa logo em seguida, surpreendendo Suzu, já que ele não está aproveitando a noite com seus colegas. Suzu lhe diz que os biscoitos na mesa eram de Yukari, e ela não comeu todos porque acredita que Yukari pretendia dá-los a ele. Naoto sente-se culpado por fazer Yukari chorar e diz a Suzu que ela pode ficar com o resto, pois ele provavelmente não os merece de qualquer forma. Ele lhe diz que fará o jantar para os dois. Mais tarde ele se deita e olha para o céu. Ele acredita ter feito a escolha certa, mas a culpa continua a corroer seu coração. 3 dias depois, Yukari está em casa, deprimida a ponto de sua mãe comentar que ela não deveria faltar à escola só porque terminou com um garoto. Até Sho a provoca pela mesma razão. Sentindo-se insultada, Yukari se muda para outra parte da casa para ficar de mau humor. Sua mãe sorri ao ver como ela está agindo de forma mimada. Na escola, Naoto percebe que Satsuki tem frequentado as aulas como de costume, embora os dois mal tenham conversado desde o festival. Enquanto Satsuki passa por ele, Naoto se pergunta se ela já não o quer mais e nunca mais falará com ele. Depois da escola, Shigenobu recebe uma ligação de Shu. Ao atender, Shu exige que Shigenobu faça Naoto implorar o perdão de Yukari.
Ele afirma ter visto Naoto traindo Yukari com Satsuki e insiste que Naoto deve se desculpar. Ele diz a Shigenobu que Yukari estará no parque em 30 minutos e que Naoto deveria encontrá-la lá. Yukari espera no parque pensando que vai se encontrar com Shigenobu. Enquanto isso, Shigenobu e Shua observam de perto. Sho reclama que Naoto está demorando demais, mas fica chocado quando Suzu chega em vez dele. Shigenobu explica que Suzu é irmã de Naoto e que Naoto esqueceu o celular, então Suzu se ofereceu para ir ao lugar dele. Suzu entrega a Shigenobu 2 abóboras como agradecimento por acompanhá-la, então percebe Shou notando que ele é um rosto novo. Ela também vê Yukari por perto e diz que queria dar algumas abóboras a Yukari, mas, dada a situação com Naoto, agora não parece o momento perfeito. Shou tenta contar a Suzu o que viu entre Naoto e Satsuki, mas Suzu continua falando sobre como costumava chutar e reclamar toda vez que Naoto se aproximava de outra garota. Suzu diz que cresceu desde então e agora sabe que é melhor não se intrometer na vida amorosa dos outros, porque isso só causa mais problemas. Shou de repente sente-se atacado, percebendo que é exatamente isso que ele está fazendo. Shigenobu a chama de madura, e Suzu explica orgulhosamente que agora está na 4ª série, então ela tem que ser. Isso só faz Shu se sentir pior, já que ele também está na 4ª série. Shu então declara que apoiará Naoto dos bastidores, porque é assim que irmãos mostram seu amor. Shigenobu dá um tapinha na cabeça de Shu, esperando que ele entenda a mensagem. Suzu surpreende Shu ao lhe dar a abóbora que ela pretendia para Yukari, dizendo que espera que ele possa apreciá-la com Yukari. Por um momento, Shu se vê desenvolvendo uma paixão por ela. Suzu então corre para casa, deixando-o confuso. Shigenobu decide que acompanhará Yukari até em casa, e diz a Sho para correr atrás de Suzu para garantir que ela também volte em segurança. Enquanto acompanha Yukari para casa, Yukari pergunta sobre Naoto. Shigenobu simplesmente diz que Naoto tem frequentado a escola como de costume. Ela então pergunta sobre Satsuki, mas Shigenobu admite que também não a tem visto muito. Yukari reflete sobre tudo o que aconteceu. A rejeição a atingiu duramente, mas ela fica ainda mais chocada ao saber que Naoto amava tanto a ela quanto a Satsuki. Ela se pergunta, em silêncio, se Naoto realmente fez a escolha certa ao não escolher nenhuma das duas. Mais tarde naquela noite, Naoto volta para casa, e Tamayo lhe diz que a antiga casa onde ele morava será demolida em breve. Naoto diz que está tudo bem, já que ele e Suzu já recolheram tudo, mas Tamayo pergunta se eles podem ter deixado o computador do pai para trás. Naoto se lembra de um laptop, embora não tenha certeza se ainda está lá. Tamayo insiste que acredita que sim, e pede para ele ir buscá-lo para ela, até curvando a cabeça para mostrar o quanto isso significa para ela. Naoto fica chocado que Tamayo esteja diretamente pedindo um favor a ele. Ele pensa na antiga casa, já que é o lugar onde sua família esteve junta pela última vez, e também onde ele conheceu Satsuki. Enquanto Naoto está no trem voltando para sua antiga casa, ele pensa em como seus pais sacrificaram tudo para criá-lo, e como ele era constantemente lembrado disso por seus parentes. Depois que seus pais faleceram, ele e Suzu foram passados de uma família para outra do lado do pai, até que finalmente acabaram com Tamayu, a irmã de seu pai. Tamayo havia pedido a ele para voltar a Shinshu para recuperar o laptop de seu pai para ela. Ela disse que o laptop era originalmente dela, mas ela o havia dado ao pai dele antes que ele partisse. Naoto originalmente planejava fazer a viagem no fim de semana, mas Tamayo insistiu que ele fosse no dia seguinte. Ela também disse que avisaria Rika, a proprietária, que ele passaria para pegar o laptop. Voltando à sua antiga casa, ele percebe que também está fazendo isso porque quer aliviar a culpa que sente por ter rejeitado tanto Satsuki quanto Yukari. Enquanto ele está perto da frente da casa, ele nota Rika saindo. Ele não a reconhece e assume que ela pode ser uma parente distante que ele nunca conheceu. Rika desce o caminho sem notá-lo. Então, Naoto a ignora por um momento e se concentra em encontrar o laptop para Tamayo. Dentro da antiga casa, ele se esforça para localizá-lo. Ele verifica a varanda e se pergunta se realmente deixou algo tão importante para trás. Ele tenta se lembrar da última vez que o viu. Ele se lembra de seu pai trabalhando em fotos para que pudessem enviá-las para impressão. Uma foto em particular naquele laptop era dele e de Satsuki. Suzu era muito jovem na época, e depois de ficar com ciúmes, derrubou o laptop das mãos do pai deles. Satsuki ficou chateada na hora, mas o pai dela a tranquilizou, dizendo que a foto poderia ser facilmente restaurada. Após aquele incidente, Naoto parou de ver o laptop e não conseguia se lembrar do que havia acontecido com ele. Então, ele se lembra de ter visto Rika mais cedo carregando um pacote retangular do tamanho de um laptop. Como ela saiu há apenas alguns instantes, ela ainda deve estar em algum lugar por perto. Ele volta para fora enquanto a chuva começa a cair. Ele finalmente avista Rika no ponto de ônibus e se aproxima dela. Antes que ele possa explicar qualquer coisa, Rika começa a reclamar da chuva e de como ela não deveria deixar o pacote molhar. Naoto rapidamente coloca sua jaqueta sobre ela para protegê-la da chuva forte. Rika para, olhando para ele, e diz que ele a lembra de alguém que costumava mostrar o mesmo tipo de bondade há muito tempo. Naoto a olha confuso e Rika pergunta se ele é o filho mais velho da família Watari. Ela diz que sabia que o pai dele tinha filhos, mas não esperava que Naoto crescesse se parecendo tanto com ele. A familiaridade dela o incomoda, especialmente porque ela ainda não explicou como conhecia seus pais, e ele acabara de vê-la saindo de sua antiga casa.
Um táxi chega, e Rika lhe oferece uma carona. Naoto aceita, decidindo que pode, pelo menos, conseguir uma carona de volta para a estação. Durante a viagem, ele começa a pensar em maneiras de recuperar o laptop dela. Ele aproveita a chance para perguntar quem ela é, e Rika casualmente lhe entrega seu cartão de visitas. Ela explica que trabalha em um bar de garotas, mas também é estudante universitária em tempo integral. Quando Naoto lê o sobrenome dela, ele se lembra que corresponde ao da proprietária. Rika confirma que é neta da proprietária e frequentemente ajuda a avó com a propriedade. Naoto sente-se aliviado, pois isso explica por que ela estava verificando a casa, mas ainda não explica por que ela saiu com um pacote do tamanho de um laptop. Por alguma razão, ele acaba sendo convidado para o apartamento dela. Ele decide que é a chance perfeita para recuperar o laptop. Quando Rika retorna com chá, ele congela no meio da tentativa de pegar o pacote. Ela percebe o quão rígido ele ficou e decide provocá-lo, divertida com o quão nervoso ele parece. Naoto insiste que não está tentando nada inadequado, o que só a faz rir. Ela diz que só queria ajudá-lo a relaxar porque ele parece um cachorrinho assustado. Ela então lhe oferece o pacote retangular que ele presumiu ser o laptop. Acontece que não era nada mais do que uma caixa de lanche de frutas. A decepção o atinge imediatamente. Depois de alguns lanches e chá, Rika finalmente descobre que Naoto havia vindo procurar um laptop e apenas presumiu que ela o estava carregando. Ela então pergunta se ele conhece a garota que a abordou mais cedo, perguntando sobre o mesmo laptop. Ela descreve uma estudante do ensino médio da idade dele, que havia morado na casa antes de sua família se mudar. Naoto percebe que Rika está descrevendo Satsuki, o que o deixa confuso sobre por que ela iria querer o laptop. Rika o tranquiliza, dizendo que o aparelho já estava desaparecido e ela nunca o teria entregue sem a permissão da família dele. Ela acrescenta que Satsuki parecia menos interessada no laptop em si e mais focada em algo armazenado dentro dele. Naoto se lembra de que Satsuki sabe que uma foto antiga deles está no laptop, o que o deixa confuso sobre as intenções dela. Rika pergunta se está relacionado a amor, e embora Naoto negue a princípio, ele começa a perceber que pode ser. Vendo o quão perturbado ele está, Rika o leva ao bar de garotas, onde ele acaba contando sua história a várias garçonetes. Rika as repreende por se aglomerarem em volta dele, então serve a Naoto um lanche e leite de morango porque ele é menor de idade. Pelo que ouviu, ela presumiu que Naoto parecia deprimido, porque foi ele quem levou um fora, mas ela estava enganada quando ouviu a história completa. Quando Naoto pergunta se não escolher nem Satsuki, nem Yukari foi estranho, Rika diz que não foi, mas escolher uma poderia ter sido melhor. Naoto explica que não poderia fazer isso porque escolher uma significa machucar a outra, e ele não suporta a ideia de deixar uma garota triste enquanto ele está feliz com a outra. Rika pensa a respeito e lhe diz que ele provavelmente está apenas com medo de escolher, mas ela tem certeza de que ele já tem uma garota pela qual se sente mais atraído. Naoto fica ainda mais confuso, insistindo que as ama igualmente, mas Rika afirma que já consegue adivinhar qual ele prefere. Rika é chamada para outro cliente, deixando Naoto esperando. Tamayo liga e Naoto admite que não encontrou o laptop, mas continuará procurando amanhã. Tamayo diz que ele pode voltar para casa se realmente tiver sumido. Ela só quer ter certeza de que algo dentro dele nunca será revelado. Isso deixa Naoto curioso, mas ela o apressa para voltar logo. Rika retorna bêbada e Naoto a ajuda a ficar sóbria. Antes que ele parta, ela pergunta se Tamayo é irmã do pai dele e compartilha como o pai dele costumava ouvi-la desabafar sobre seus próprios problemas amorosos. Ela se lembra de ter contado a ele sobre dois garotos que se confessaram a ela e como ela não queria arruinar a amizade deles escolhendo um. O pai de Naoto havia aconselhado a simplesmente escolher alguém porque nada é certo, os sentimentos mudam, e aquele que ela não escolhesse acabaria encontrando sua própria felicidade. Ela seguiu o conselho dele na época, mas acabou terminando com o garoto que escolheu uma semana depois. Um dia, ela perguntou o que o pai de Naoto estava sempre digitando em seu laptop, e ele lhe disse que enviava muitos e-mails para sua irmã mais nova, Tamayo, porque ela o procurava sempre que se sentia para baixo. Naoto fica chocado, pois acreditava que seu pai havia sido completamente cortado da família depois de fugir. Rika sorri e diz que ele deve ter mantido contato com Tamayo em segredo. O pai dele uma vez lhe disse que se sentia ainda mais próximo de Tamayo depois de sair de casa. Embora o laço físico deles tivesse se rompido, algo novo e mais honesto havia se formado entre eles. Rika diz a Naoto para tomar decisões em que ele realmente acredita, porque sempre há uma chance de todos encontrarem a felicidade no final. Naoto volta para casa com lanches como lembranças. Ele diz à sua tia que a viagem o ajudou a organizar seus sentimentos. Quando Tamayo lhe lança um olhar confuso, ele explica que o laptop provavelmente foi jogado fora porque Suzu quebrou a tela e não era seguro mantê-lo por perto. Ele a tranquiliza, dizendo que ninguém jamais lerá os e-mails que ela trocou com o pai dele, já que o laptop está quebrado. Tamayo entra em pânico ao perceber que Naoto sabe sobre eles, e ele rapidamente foge antes que ela pudesse questioná-lo. Sozinho no banheiro, Naoto pensa sobre o que precisa fazer, sabendo que finalmente tem que agir de acordo com os sentimentos que sempre conheceu. No dia seguinte, Shigenobu espera do lado de fora do apartamento de Satsuki. Ele está preocupado porque ela, de repente, parou de responder às suas mensagens. Ela havia lhe dito que se mudaria, e ele prometeu manter segredo, mas o silêncio dela o deixou inquieto. Ele se lembra dela dizendo que só queria memórias felizes, para que pudesse continuar. Ela havia visitado sua antiga casa para recuperar uma foto, mas nunca a encontrou, deixando-a sem nada tangível daqueles momentos. Ela insistiu que estava tudo bem, que já tinha memórias suficientes e que não deveria continuar querendo mais. Por alguma razão, Shigenobu tentou perguntar a Satsuki se eles poderiam começar a namorar, mas ela o recusou categoricamente. Ela admitiu que não gostava dele o suficiente para sair com ele, embora também não o detestasse, já que ele estava conectado a Naoto, e ela nunca poderia odiar nada que a fizesse pensar em Naoto.
Algo se agitou dentro de Shigenobu, ele lhe disse que, de agora em diante, em vez de torcer por Yukari, ele daria seu total apoio a Satsuki, e desta vez ele planejava intervir em vez de apenas observar as coisas acontecerem. Satsuki não tinha certeza do que ele queria dizer, mas decidiu confiar-lhe um favor. Ela pediu a ele para impedir que Naoto a visse, já que ela havia decidido que não queria mais vê-lo. Naoto chega no apartamento dela, confuso ao encontrar Shigenobu em frente à porta. Shigenobu afirma claramente que Satsuki já havia se mudado. Para provar, ele abre a porta para mostrar o quão deserto o apartamento está. Quando Naoto pergunta quando, Shigenobu diz que ela se mudou na semana passada, quando os papéis de transferência foram concluídos. Naoto pergunta por que ele não havia lhe contado, e Shigenobu admite que Naoto nunca havia perguntado, e Satsuki o havia feito prometer manter segredo. Naoto percebe que Shigenobu se refere a Satsuki pelo primeiro nome. Shigenobu então casualmente menciona que ele e Satsuki também haviam começado a namorar, deixando Naoto completamente confuso. Assim que Shigenobu sai, Naoto entra no apartamento vazio. Olhando ao redor, ele se lembra de sua última conversa com Rika. Ele havia perguntado a ela o que ela acreditava que seu coração escolheria, e Rika havia proposto um cenário antes de responder. Ela havia perguntado se ele salvaria Yukari ou Satsuki, e que ele só poderia salvar uma e condenar a outra a se afogar com ele. Naoto havia admitido que não sabia, mas um lampejo do rosto de Yukari havia lhe vindo à mente. Rika explicou que a garota que ele havia decidido salvar era alguém muito querida para ele, enquanto a garota condenada a se afogar com ele era alguém de quem ele dependia profundamente. Só agora Naoto percebeu o quão importante Satsuki sempre fora para ele, e o quanto ela se importava com ele, mesmo sabendo que poderia se afogar por causa dele. Neste momento, tudo o que ele queria era pedir desculpas a ela. 3 meses depois, ele está fazendo compras com Makina. Ela percebe o humor sombrio dele e o convence a entrar numa cabine de fotos para animá-lo. Makina fica orgulhosa das fotos e Naoto também sorri, percebendo o quanto as garotas devem amar capturar memórias. Makina explica que é natural, pois fotos ajudam as pessoas a se lembrarem das coisas. Naoto se lembra do porquê Satsuki havia querido aquela foto deles. Ele suspeita que Satsuki possa estar de volta à pousada dos pais, e pensa em ligar para ela, mas teme ouvir uma rejeição. No dia seguinte, na aula, algumas garotas discutem a próxima viagem escolar. Rika liga para ele explicando que seu pai havia deixado um USB contendo a foto dele e de Satsuki. Estava na casa da avó dela, mas foi extraviado até a limpeza de fim de ano. Ela diz que o USB foi enviado para a residência atual dele. Naoto pega emprestado o laptop e a impressora de Tamayo para imprimir a única foto que tem com Satsuki. Ao olhar para ela, as memórias voltam, e ele finalmente reúne coragem para ligar para a pousada. Yayoi atende e o reconhece imediatamente graças ao banco de dados da pousada. Quando Naoto pergunta sobre Satsuki, Yayoi admite que ela ainda não voltou para casa, deixando-o a se perguntar onde ela poderia estar. Em outro lugar, Satsuki se prepara para sair, e sua colega de quarto a lembra de trancar tudo direito antes de ir. Naoto se lembra de como Satsuki havia desaparecido dele 6 anos atrás. Naquela época, ele tinha certeza de que ela acabaria voltando, mas ela nunca o fez. Ele não parou de ter esperança, mas o tempo acabou voando. Um ano se passou e Satsuki se tornou nada mais que uma memória. O dia dos namorados finalmente chega, e Tamayo entrega um presente a Naoto. Naoto a agradece, então pergunta se ela está disposta a assinar alguns papéis para ele. Ela fica chocada ao perceber que a papelada diz que Naoto não participará da viagem de campo. Naoto explica que atualmente não tem amigos na turma e preferiria passar aquele dia trabalhando. Enquanto ele sai, Tamayo começa a se preocupar que ele esteja sofrendo bullying. Quando ele chega ao trabalho, Makina é a primeira a cumprimentá-lo e lhe dar chocolates. Naoto a agradece por ter ido até o restaurante, mesmo não sendo o turno dela, só para lhe dar chocolates. Ele se pergunta por que ela não pôde esperar pela festa mais tarde, já que ela já havia concordado em ir a que Suzu está organizando com suas amigas. Makina minimiza a situação, dizendo que não é nada demais, então rapidamente percebe que Naoto está segurando chocolates muito caros. Naoto fica chocado ao saber o preço, mas diz a ela que são de sua tia. Makina fica extremamente aliviada que os chocolates não vieram de Yukari ou Satsuki, então ela decide que é seguro para ela ir embora e descansar. Observando a ir, Naoto pensa que Yukari nunca lhe daria chocolate depois do que ele fez a ela. Quanto a Satsuki, ele tem tentado entrar em contato com Shigenobu para obter detalhes, mas Shigenobu continua ignorando suas mensagens. Depois do trabalho, ele vê Yukari esperando por ele do lado de fora do restaurante. Ela lhe entrega uma caixa de chocolates e agora Naoto de repente se sente oprimido pela culpa. Ele tenta recusar, dizendo que não os merece, mas Yukari esclarece que estes são chocolates destinados a amigos. Ela diz que espera que eles possam se reconectar e desfrutar da amizade na aula, apesar do que aconteceu. Ela menciona a viagem escolar e como quer criar boas memórias com ele. Naoto sente um peso sair de seus ombros e aceita os chocolates feliz. Enquanto isso, Shigenobu olha para sua própria caixa de chocolates de Yukari. Ele então olha para o telefone, onde tem tentado entrar em contato com Satsuki, mas ela não respondeu a nenhuma de suas mensagens. Ele verifica suas outras mensagens e se pergunta como deveria responder a Naoto. O telefone dele toca e ele fica chocado ao ver uma mensagem de Satsuki. A surpresa o impulsiona a enviar a Naoto um pedido para se encontrarem no dia seguinte. No dia seguinte, na livraria, Naoto se sente desconfortável porque Shigenobu age como se nada tivesse acontecido e como se estivessem apenas fazendo compras. Shigenobu, no entanto, mantém que Naoto foi quem o ignorou primeiro e que ele sempre esteve disposto a sair. Naoto fica frustrado. Ele só concordou em vir porque quer saber onde Satsuki está. Mas Shigenobu volta a folhear os livros como se a pergunta nunca tivesse importado.
Enquanto isso, Yukari também está na loja, experimentando roupas íntimas novas porque as antigas não servem mais. Quando ela sai do provador, percebe Shimada por perto. Elas conversam brevemente, e Shimada menciona ter visto Shigenobu esperando por alguém mais cedo. Com a viagem de campo se aproximando, ela e Shimada decidem terminar suas compras juntas. Shigenobu e Naoto param para almoçar e Shigenobu finalmente admite que não sabe realmente onde Satsuki está. Naoto está irritado, mas explica que já sabe que Shigenobu e Satsuki não estão namorando. Ele não percebeu que os dois inventaram a história para impedi-lo de procurá-la. Shigenobu confirma e pede desculpas, e agora Naoto também se desculpa, sabendo que Shigenobu foi arrastado para os problemas dele e de Satsuki. Shigenobu então revela que, embora não saiba a localização dela, Satsuki lhe deixou suas novas informações de contato antes de partir. No entanto, ela nunca o contatou até o dia anterior, apenas para dizer que pretende cortar laços com ele também. Lentamente, Naoto percebe que Satsuki realmente se foi de sua vida desta vez. Em outro lugar, Shimada e Yukari continuam comprando e Shimada admite que quer saber o que realmente aconteceu entre Yukari e Naoto. Rumores afirmam que Naoto dispensou Yukari cruelmente, mas Shimada duvida disso. Ela acredita que Naoto é uma boa pessoa, especialmente depois de como ele a tratou gentilmente durante o festival escolar. Yukari diz a Shimada que ela realmente gosta de Naoto por sua gentileza. Ela admite que Naoto a dispensou durante o festival escolar, mas tem certeza de que ele tinha seus próprios motivos para rejeitá-la. Ela lhe deu chocolates de amizade ontem e quando percebe que ainda está esperando por algo mais, começa a chorar. Shigenobu e Naoto continuam andando pelo shopping, e Shigenobu tenta convencer Naoto a participar da viagem escolar. Naoto considera, já que ainda tem amigos que o querem lá. Shigenobu pergunta se Yukari ainda é uma opção para ele. Naoto explica que mesmo que ainda tenha sentimentos por ela, ele não consegue se forçar a convidá-la para sair agora, e a amizade deles se reparou. Eles eventualmente notam Yukari e Shimada por perto, e param para conversar com elas. Yukari menciona que Shou ficou encantado com os chocolates que recebeu de Suzu durante a festa de ontem. Naoto então percebe que os olhos de Yukari estão ligeiramente vermelhos, e Yukari tenta disfarçar, esfregando-los. O movimento leva Naoto a segurar suavemente o rosto dela para evitar que ela irrite ainda mais os olhos, e a proximidade os deixa ambos corados. Shigenobu e Shimada observam enquanto os dois silenciosamente rodeiam seus sentimentos. No dia seguinte na escola, a professora distribui os livretos da viagem escolar e anuncia que o destino é Okinawa. Quando eles se dividem em grupos, Shimada acaba como líder do grupo de Naoto. Yukari e Shigenobu também caem no mesmo grupo, junto com outros dois colegas de classe masculinos. Shigenobu informa a Naoto que o grupo foi arranjado de propósito, mas pediu a Shimada para juntá-los, para que Naoto e Yukari pudessem mostrar a todos que não há tensão persistente entre eles. No final do dia escolar, Yukari vê Shigenobu agradecendo alguém ao telefone e fica curiosa. Naoto volta para casa e se assusta ao encontrar Tamayo vestida com traje de negócios. Ele presume que ela possa estar planejando procurar um emprego, mas ela murmura algo sobre visitar a escola dele para ter certeza de que ele não está sofrendo bullying. Ele diz a ela que decidiu participar da viagem de campo de sua turma. Tamayo deixa cair os livros que comprou em choque, e Naoto percebe que são todos guias de autoajuda sobre como lidar com meninos adolescentes e jovens. Envergonhada, ela corre de volta para o quarto. Naoto sorri um pouco, percebendo que a havia preocupado e que ela estava tentando encontrar uma maneira de ajudá-lo. Ele também notou que Tamayo começou a se abrir um pouco para ele desde o incidente do laptop. Ele começa a fazer as malas para a viagem escolar, verificando cuidadosamente se tem tudo o que precisa. Ele eventualmente pega uma foto dele e de Satsuki e se arrepende de não ter chegado a tempo de entregá-la a ela. No dia seguinte, a turma chega em segurança a Okinawa, e eles embarcam no ônibus rumo ao hotel. Yukari e Naoto acabam sentados um ao lado do outro, e eles entram em uma conversa fácil e descontraída. Eles descobrem os aniversários um do outro pela primeira vez, percebendo que haviam namorado sem sequer saber algo tão simples. Naoto admite timidamente que naquela época ele estava tão focado em manter a compostura perto dela que se tornou difícil se abrir ou aprender muito sobre ela. Ambos sorriem, agora capazes de desfrutar da companhia um do outro sem pressão. Yukari então pergunta se Suzu teve dificuldade em deixá-lo ir na viagem, mas Naoto diz a ela que Suzu tem sido muito menos pegajosa ultimamente. Yukari compartilha que Shou geralmente não é tão doce com ela. Shimada olha para trás e oferece doces a eles, e um pedaço cai no assento de Naoto. Ele fica constrangido quando Yukari o pega. Quando a turma chega ao hotel, eles recebem instruções para irem para seus quartos. Yukari percebe que deixou cair sua espuma e corre de volta para fora para procurá-la. Felizmente, Shigenobu a encontrou mais cedo e já está a caminho para devolvê-la. Yukari o agradece, então ouve um grupo de meninos de outra escola comentando como ela é fofa. Ela olha além deles e avista Satsuki. Satsuki encontra o olhar dela por um momento, então finge que não a conhece. Yukari e Shigenobu voltam para dentro, e Yukari comenta que não esperava ver Satsuki em Okinawa. Shigenobu explica que também ficou surpreso no início. Yukari decide não insistir mais, priorizando descobrir se Naoto sabe que Satsuki está em Okinawa. Shigenobu a tranquiliza, dizendo que ele não sabe, já que ele e Satsuki já pararam de se comunicar. Um pouco mais tarde, enquanto Shigenobu está sozinho no banheiro público, Satsuki o encurrala e exige uma explicação.
Ela pensou que a viagem dele seria para Kyoto, e pergunta por que ele nunca a informou da mudança. Ela até o acusa de planejar isso, apontando que ele não pareceu surpreso ao vê-la. Ela então questiona como ele sequer descobriu a nova escola dela, já que ela nunca lhe contou. Shigenobu explica calmamente que ela, na verdade, havia lhe deixado uma pista. Através das redes sociais, ele verificou quais escolas estavam indo para Okinawa, fez amizade com alunos dessas escolas e, eventualmente, descobriu a qual ela pertencia. Satsuki recua interiormente, percebendo que sua habilidade em rastrear pessoas está muito além do que ela esperava. Ela questiona seus motivos novamente, acreditando que ele deveria estar do lado dela. Ele diz a ela que ainda está e promete não contar a Naoto que ela está aqui. Satsuki se irrita em frustração, decidindo que tudo o que precisa fazer é evitar Naoto durante as noites, já que seus horários diferem nas manhãs. Shigenobu então pergunta por que ela realmente quer evitar Naoto. Ela simplesmente declara que não quer vê-lo antes de sair furiosa do banheiro. No dia seguinte, Yukari diz a Shimada que Satsuki também está em Okinawa. Shimada entende que Yukari está preocupada que Naoto e Satsuki possam se reunir se eles se cruzarem, mas a tranquiliza dizendo que a ilha é grande e as chances são pequenas. No entanto, eles acabam encontrando Satsuki de qualquer forma. Felizmente, Naoto não a percebe, então Yukari e Shimada rapidamente o levam em outra direção. Isso acontece novamente em vários locais ao longo do dia, e cada vez eles conseguem desviar Naoto, antes que ele a aviste. Mas no último local, Naoto vislumbra brevemente um cabelo familiar. Naquela noite, Satsuki confronta Shigenobu novamente, convencida de que ele manipulou os horários deles. Shigenobu admite que arranjou o tempo para coincidir com os grupos dela, porque quer que Naoto e Satsuki finalmente conversem. Satsuki insiste que não adianta lembrá-lo de que ela foi rejeitada. Shigenobu rebate que questões inacabadas ainda permanecem e que Naoto ainda a valoriza como sua amiga de infância. Ele também confessa que quer que Naoto e Yukari voltem a ficar juntos, já que o relacionamento deles está mais saudável agora. Mesmo assim, ele não quer que Satsuki e Naoto vivam com arrependimentos, acreditando que ambos precisam de um encerramento para que possam entender onde se encaixam na vida um do outro. No próximo destino, Satsuki fica um pouco mais para trás, observando Naoto e Yukari enquanto escolhem lembranças. Ela assume que eles estão comprando itens combinando um para o outro, sem saber que os itens são para seus irmãos. Satsuki se afasta silenciosamente, mas Naoto sente o olhar dela e se vira, mas só consegue ver sua figura se afastando. Todos voltam para o hotel naquela noite, aproveitam as comodidades e depois vão para a cama. No dia seguinte, eles visitam um aquário e Shimada resmunga que eles continuam esbarrando na escola de Satsuki. Shigenobu a assegura de que o outro grupo partirá em breve. Naoto retorna ao grupo e Yukari percebe que ele parece inquieto. Ele diz a ela que está bem e menciona ter visto um peixe interessante perto da entrada, convidando-a para tirar fotos com ele. Uma vez sozinhos, Naoto admite que acha que viu Satsuki mais cedo. Ele explica que acredita que sua mente está pregando peças nele, porque ele e Satsuki se separaram sem resolver nada. Sentindo-se culpada, Yukari finalmente admite que sabe que Satsuki está em Okinawa. Naoto imediatamente dispara, correndo pelo aquário em busca dela, desesperado para vê-la uma última vez. Ele não consegue encontrá-la em lugar nenhum, então ele chama o nome dela. Satsuki ouve, mas escolhe ignorá-lo e caminha direto para o ônibus dela. Mais tarde naquela noite, algumas das garotas começam a compartilhar as fotos que tiraram ao longo do dia. Elas notam Yukari aparecendo em várias fotos e ficam surpresas ao ver que ela parece triste. Como ela geralmente não está visivelmente desanimada, elas começam a se preocupar com ela. Yukari está na praia, revivendo os eventos que aconteceram poucas horas antes de voltarem para o hotel. Naoto ficou chateado depois de perceber que ela e Shigenobu sabiam que Satsuki estava em Okinawa e não o contaram. Shigenobu explicou que queria que Naoto e Satsuki se encontrassem naturalmente, acreditando que se Naoto soubesse com antecedência, ele ficaria obcecado em encontrá-la e esqueceria de aproveitar a viagem. Naoto não comentou a explicação, e em vez disso, focou apenas em procurar Satsuki. Shigenobu conseguiu acalmá-lo por um momento, lembrando-o de que, embora seus itinerários se sobrepusessem, encontrá-la ainda seria difícil agora que Satsuki sabia que ele estava procurando. Naoto o ignorou e continuou procurando pela praia. Yukari se preocupou ao vê-lo perguntar a alunos de outras escolas se haviam visto Satsuki. Ela escolheu não lhe contar que ouviu algumas garotas mencionando como Satsuki havia fingido estar doente e permanecido dentro do ônibus para evitar a praia completamente. Agora ela se pergunta por que Satsuki está se esforçando tanto para fugir dele. De repente, dois dos seus colegas de grupo correm em direção a ela e Shimada, explicando que Naoto se meteu em problemas com outra escola. Ele foi aparentemente pego tentando se esgueirar para um dos quartos das garotas, e a professora espera que Shimada possa ir buscá-lo. As garotas conseguem levar Naoto de volta ao seu quarto, aliviadas por ele ter escapado com apenas um aviso, já que ele nunca realmente entrou em um quarto. Ele pede desculpas pelo problema e casualmente promete que da próxima vez não será pego. Shimada entra em pânico, percebendo que ele não aprendeu nada, e ainda está determinado a ver Satsuki antes do toque de recolher. Enquanto Yukari fica cada vez mais preocupada, tanto Shimada quanto Shigenobu tentam convencê-lo a desistir por enquanto. Shigenobu explica que Naoto não precisa ver Satsuki durante esta viagem, já que agora eles sabem qual escola de ensino médio ela frequenta. Assim que voltarem a Tóquio, Naoto poderá procurá-la adequadamente. Então ele deveria se concentrar em aproveitar a viagem enquanto pode.
Naoto insiste que tem que vê-la aqui, ele já esperou antes e acabou mal. Shigenobu explica que mesmo que Naoto consiga se esgueirar para o quarto de Satsuki, ela terá colegas de quarto. De repente, Yukari se oferece para ajudar, indo ao quarto de Satsuki e trazendo Satsuki para fora para que Naoto possa falar com ela. Shimada fica chocada que Yukari queira ajudar Satsuki, mas Yukari explica que ele só tem alguns dias para aproveitar a viagem escolar com todos. Agora, Naoto está muito ansioso com a possibilidade de perder Satsuki. Então, se conversar com ela é o que ele precisa para se acalmar, então ela está disposta a ajudá-lo. Shimada decide ajudar também, já que Yukari está a bordo. Shigenobu então os informa que Satsuki tem se sentido doente. Então ela está realmente dormindo no quarto de uma professora. Quando perguntam como ele sabe, ele explica que fez um amigo online da escola de Satsuki. Shimada diz que é realmente mais fácil assim se Satsuki estiver no quarto de uma professora. Yukari bate na porta e quando a professora atende, Yukari implora a ela para ajudar sua amiga. Ela gesticula para Shimada, que está por perto fingindo sentir dor. A professora entra em pânico e corre em direção a Shimada, e Yukari mantém a porta aberta para que Naoto possa entrar. Shimada encena uma dor de cabeça perfeitamente. A professora insiste em levá-la à enfermaria, mas Shimada afirma que só precisa voltar para o quarto porque tem o remédio certo lá. Yukari diz baixinho a Naoto que Shimada prometeu ganhar 30 minutos para ele, então fecha a porta para que ele possa falar com Satsuki. Enquanto Shimada continua a gemer de dor falsa, a professora chama Yukari para ajudar a guiá-la até o quarto delas. Naoto entra no quarto escuro e chama por Satsuki. Ele a avista na cama, dormindo e completamente descoberta. Ele procura algo para cobri-la, mas para quando vê o rosto dela, sentindo-se dominado pela nostalgia. Ele admite suavemente que sente falta dela e pede desculpas por sempre depender demais dela. Havia tantas perguntas que ele queria fazer, mas nunca encontrou o momento certo. De repente, o telefone dele vibra. É uma mensagem avisando que os professores estão fazendo uma inspeção surpresa, o que significa que ele tem apenas 5 minutos para voltar ao seu quarto. Ele tenta acordar Satsuki, mas ela não acorda de jeito nenhum. Ele avista uma caneta por perto e rapidamente escreve algo antes de sair do quarto. Naoto consegue chegar ao seu quarto a tempo, e Shigenobu também o informa que Yukari e Shimada estão em segurança no quarto delas. Naoto pede desculpas pelo problema que causou ao grupo. Shigenobu adivinha que Naoto conseguiu falar com Satsuki. Naoto confirma, mas pensa na nota que deixou na mão de Satsuki. Ele espera que isso lhe dê a chance de que precisa para falar com ela. Pela manhã, Satsuki encontra a nota e descobre que Naoto tem a foto que ela estava procurando. Naoto e Shigenobu conversam em seu quarto e Naoto percebe que esqueceu de colocar o número do quarto deles e o número do seu telefone, então não há como Satsuki responder a ele. Shigenobu sabia que Naoto esqueceria, então ele fez seus próprios preparativos para ajudá-lo. De repente, Abe chega à porta deles e Shigenobu o apresenta como seu amigo online da escola de ensino médio de Satsuki. Abe entrega a Naoto uma carta de Satsuki, mas Naoto fica desapontado quando Satsuki apenas afirma que quer a foto. Naoto decide voltar para o quarto dela, mas Abe o aconselha a não ir. Foi descoberto que um aluno de uma escola diferente tentou se esgueirar para o quarto de uma professora na noite passada, então a escola dele está em alerta máximo. Ele resmunga que se Naoto sequer tentar ir ao andar deles, ele será pego. Ele tenta oferecer para entregar a foto, mas Naoto recusa, decidindo em vez disso, escrever outra mensagem para Satsuki. Abe entrega a mensagem a Satsuki e reclama que eles poderiam simplesmente usar seus telefones, mas Satsuki argumenta que não trouxe o dela. Enquanto ela lê a carta, suas colegas de quarto reclamam que ela deixou Abe entrar enquanto elas estavam se trocando. Em uma carta, Naoto diz a ela que só entregará a foto pessoalmente. Abe retorna ao quarto de Naoto um pouco mais tarde com uma nota de Satsuki pedindo a Naoto para apenas entregar a foto a Abe. Abe é eventualmente enviado de volta ao quarto de Satsuki, onde as garotas o repreendem por suas visitas constantes. Na nota de Naoto, ele pergunta se pode vê-la por um momento, mas Satsuki ainda recusa, escrevendo que a escola deles partirá à tarde. Abe e Shigenobu explicam seus horários, o que praticamente não deixa nenhuma oportunidade para Satsuki se encontrar com Naoto. Shigenobu pede desculpas pelas circunstâncias, mas diz a Naoto para desistir por enquanto. Naoto entra em pânico internamente. Ele está ciente de que pode entregar a Abe suas informações de contato para Satsuki levar consigo, mas não há garantia de que ela o encontrará ou se eles conseguirão salvar o que resta de seu relacionamento. Ele envia Abe ao quarto de Satsuki uma última vez, e as garotas coram ao ler a nota final de Naoto, pois nela, Naoto promete encontrar uma maneira de se encontrar com ela. Satsuki se prepara para embarcar no ônibus para o próximo local, seus olhos constantemente se desviando para as portas do hotel, esperando ver Naoto, mas ele não aparece. Durante a viagem de ônibus, ela segura a nota dele, sabendo que é quase impossível para eles se encontrarem. Yukari percebe que Naoto e Shigenobu estão ausentes de seu local, e seus outros colegas de grupo os informam que os dois haviam saído do ônibus antes de todos para entrar no castelo. Yukari e Shimada seguem para lá e os avistam, mas quando Yukari se aproxima de quem ela pensa ser Naoto, ela percebe que é outra pessoa. Enquanto isso, a turma de Satsuki está em um local diferente e recebe tempo para passear antes de embarcar no ônibus novamente. Satsuki para em um aquário onde é abordada por alguém que ela presume ser Abe. No entanto, acaba sendo Naoto vestindo as roupas de Abe. Satsuki se sente irritada com a insistência de Naoto em falar com ela.
Suas colegas de quarto então a chamam, convidando-a para se juntar a elas para fazer compras mais cedo, mas elas param ao avistar Naoto, confusa sobre por que Abe está ali. Antes que Naoto seja exposto, Satsuki o empurra para o lado e diz às suas colegas de quarto que está voltando para o ônibus para pegar seu cachecol. Assim que estão longe o suficiente, Naoto insiste para que Satsuki visite um lugar com ele. Enquanto isso, Yukari descobre o envolvimento de Abe. Abe admite que está fazendo tudo isso por Shigenobu, e que parecia divertido trocar de lugar com Naoto por um dia. Yukari fica cada vez mais preocupada porque Abe está arriscando uma suspensão, mas Abe diz que não se importa, já que está repetindo o ano de qualquer forma. Shimada se junta a eles e oferece a Abe uma bebida enlatada. Abe compartilha que o único que está correndo um risco real nessa situação é Naoto. Ele diz que entende, no entanto, porque Naoto claramente quer ver Satsuki. Shimada fica irritada com Abe por mencionar a situação complicada deles na frente de Yukari. Então, Abe corre de volta para Shigenobu e pergunta se algo está acontecendo entre Yukari, Naoto e Satsuki. Shigenobu fica surpreso que Abe tenha descoberto e Abe explica que joga muitos simuladores de namoro, então está familiarizado com esse tipo de situação. Ele então pergunta se Naoto está atrás de Satsuki, e Shigenobu confirma, mas acrescenta que a rota de Satsuki é difícil de completar. Abe pergunta se Shigenobu está ajudando porque gosta de tratar tudo como um jogo. Shigenobu concorda que essa é cerca de 90% da razão, mas os 10% restantes são porque ele quer que seus amigos encontrem seu verdadeiro parceiro. Naoto leva Satsuki a um campo de girassóis e entrega a ela a foto deles. Ele pergunta se ela foi à cidade natal deles para procurá-la. Satsuki compartilha que queria a foto como uma lembrança, e que se a tivesse conseguido antes, teria ficado bem sem nunca revelar que o amava. Ela admite que de alguma forma piorou as coisas pra ele, e que se preocupava que ele não encontraria a felicidade se ela ficasse ao lado dele. Ela acrescenta que nunca ficou brava com ele por não ter escolhido ela ou Yukari. Naoto imediatamente se sente culpado. Ele diz a ela que sempre dependeu dela para permanecer ao seu lado, não importa o que ele fizesse. Ele pede desculpas por tê-la dado como garantida. Satsuki diz a ele para voltar para Yukari, mas Naoto explica que não o fará, já que ele e Yukari concordaram em permanecer amigos. Ele rapidamente percebe o quão errado isso soa, já que parece que ele está tratando Satsuki como um rebote. Ele tenta desesperadamente se corrigir, apenas para fazer com que soe ainda pior. Quanto mais ele fala, mais suas palavras se emaranham, então ele finalmente solta que ela é extremamente importante para ele. Mas mesmo isso sai desajeitado, e ele entra em pânico, ciente de que pode perdê-la novamente. Satsuki se aproxima e admite que está feliz por ele ter arriscado tanto só pra vê-la. Ela se inclina contra ele, e agora Naoto quase acredita que eles estão prestes a se beijar, até que ela para e se afasta. Ela explica que entende os esforços que ele fez, mas ela também correu muitos riscos apenas para se afastar dele. Ela diz a ele para lhe dar mais tempo para resolver as coisas, e que se ele a beijar na próxima vez que se encontrarem, ela acreditará que ele é sério sobre ela. Agora Naoto fica chocado, e pergunta se eles podem se encontrar novamente em Tóquio. Satsuki não responde a pergunta diretamente, em vez disso, pede o telefone dele. Ela diz a ele para ficar mais perto das flores e tira uma foto dele com o telefone. Ela envia a foto para o próprio número para que possam manter contato. Naoto pergunta por que eles não puderam tirar uma foto juntos, e Satsuki diz que talvez um dia eles o farão. Ela começa a brincar com uma das flores, e agora Naoto não consegue evitar sorrir, porque isso lembra de como ela costumava ser quando eram mais jovens. Ele sorri calorosamente para ela, confortado pelo pensamento de que eles se verão em Tóquio algum dia. Uma semana se passa e agora Naoto decide ligar para Satsuki, já que ela nunca respondeu a nenhuma de suas mensagens. Satsuki explica que precisa se preocupar com a escola e o trabalho, mas Naoto reclama que ele também tem essas preocupações e que na verdade está a caminho do trabalho. Satsuki diz que também está no trabalho e informa que seu próximo tempo livre é amanhã, das 5 às 7. Naoto sorri, aliviado por isso significar que ele poderá vê-la em breve. Ele diz a ela que arranjará tempo para visitá-la e pergunta onde ela está trabalhando. Em vez de responder, Satsuki diz a ele que precisa voltar ao trabalho. Naoto se sente um pouco desapontado por suas conversas serem sempre tão curtas. Durante a viagem escolar, ele descobriu onde Satsuki estuda e que ela mora em um dormitório em Yokohama. Ele se sente feliz sabendo que amanhã finalmente será o dia em que a verá novamente. Enquanto isso, Shimada realiza uma reunião com Yukari e suas outras amigas sobre a vida amorosa de Yukari. As garotas perguntam se é verdade que Yukari teve o coração partido e se Naoto e Satsuki estão namorando atualmente. Shimada responde o mais honestamente que pode. Yukari exige saber o que Shimada está planejando, especialmente porque estão falando sobre sua vida amorosa no local de trabalho de Naoto. Ela tenta sair, mas Shimada insiste que Yukari deveria pelo menos pegar uma bebida. Elas vão para o bar de bebidas, e Shimada diz a Yukari que ela poderia muito bem ser honesta com seus sentimentos. Há rumores circulando, então é melhor para Yukari esclarecer as coisas. Yukari diz a ela que é difícil quando seu coração se sente partido. Ela admite que se sente estranha com tudo porque foi ela quem disse a Naoto que eles deveriam voltar a ser amigos, e foi ela quem o ajudou a ter a chance de conversar com Satsuki. Agora que são amigos novamente, ela percebe que se apaixonou ainda mais por Naoto. Shimada entende o quão complicada é a situação dela, então ela diz a Yukari que se ela ainda ama Naoto, seu coração não está partido. Ela diz a Yukari que não há nada de errado em estar apaixonada e que ela deveria continuar seus dias se sentindo confiante.
Yukari e Shimada voltam para suas amigas, e Yukari decide contar a elas sobre seus problemas. As garotas se sentem aliviadas por Yukari estar disposta a compartilhar e por todas terem lutas semelhantes. Yukari diz a elas que tem lidado com muita coisa, mas que, assim que se sentir melhor consigo mesma, planeja perseguir Naoto novamente. As garotas ficam felizes que Yukari está se abrindo e parece estar com um astral melhor. Shimada diz que para ajudar Yukari, elas terão reuniões regulares para o Comitê Skui. Yukari questiona o nome, e Shimada explica que significa Cheer Up Ishihara, e declara que a próxima reunião delas deveria ser em um buffet de bolos. Enquanto as garotas torcem, Naoto as nota e se sente aliviado por Yukari e as outras estarem se divertindo. Seu chefe então o chama e diz que Makina vai largar o emprego. Naoto presume que o treino de atletismo deve estar ficando difícil, mas o chefe explica que ela nunca discutiu os detalhes. Ele acrescenta que Makina parece estar no limite, e ele está ficando preocupado. Para aliviar suas preocupações, Naoto se oferece para passar no dormitório dela depois do trabalho. Ele cumpre sua promessa, mas assim que está prestes a entrar, Makina sai correndo, batendo a porta na cara dele no processo. Antes que ele pudesse processar o que estava acontecendo, outra pessoa também sai correndo, perseguindo Makina. Naoto, então, avista a irmã mais velha de Makina por perto. Ele se apresenta e explica que costumava fazer parte da equipe de atletismo de Makina no ensino médio. Os olhos da irmã de Makina se iluminam quando ela reconhece Naoto pelas fotos adesivas no quarto de Makina, e ela presume que os dois estão namorando. Mais tarde, Makina é pega e Naoto informa ao capitão da equipe de Makina que a irmã de Makina já saiu do hotel, mas prometeu voltar amanhã para levar Makina para casa. Ele então diz a Makina que a irmã dela explicou tudo a ele. Ele pergunta por que ela tem faltado aos treinos de atletismo e se é verdade que ela planeja sair da equipe. De acordo com a irmã dela, Makina será transferida de volta para uma escola em sua cidade natal. A capitã da equipe de Makina explica que Makina havia expressado seu desejo de permanecer na universidade atual, mas como ela entrou por meio de uma bolsa de estudos atlética, não pode mantê-la enquanto falta aos treinos. A irmã de Makina veio para persuadi-la de que voltar para casa é o melhor para todos. A capitã da equipe decide deixar Makina com Naoto para que eles possam conversar. Assim que estão sozinhos, Naoto pergunta a Makina por que ela mentiu para a irmã sobre namorá-lo. Makina começa a chorar enquanto explica que esperava que sua irmã não se preocupasse se seu suposto namorado fosse alguém familiar. Ela tentou usá-lo como desculpa para ficar em Tóquio, mas a irmã dela ainda insistiu que ela voltasse para casa. Ela implora a Naoto por ajuda, e incapaz de lidar com uma garota chorando, ele concorda em ajudar como puder. Makina se anima um pouco, então pede a ele para ser seu namorado por um dia. Ela explica que quer criar boas memórias em Tóquio antes de partir, porque sabe que, não importa o quão grande seja o chilique que ela dê, não será permitido que ela fique. Seu humor melhora ainda mais quando ela diz que vai contar à irmã que precisa de mais um dia para passar um tempo com Naoto. Antes que ele mencionasse que tinha que ver Satsuki amanhã, Makina já está correndo de volta para seu dormitório. Mais tarde naquela noite, Naoto explica a situação para Satsuki. Ela diz a ele que ele sempre pode passar um tempo com Makina até as 17 horas, e eles podem se encontrar depois. Ela acrescenta que não há razão para ele se sentir culpado, já que eles não estão namorando. Ela até diz que tem certeza de que Makina realmente o ama. No dia seguinte, Naoto e Makina se encontram em frente a um parque temático. Makina está animada com o dia, mas rapidamente repreende Naoto por parecer sombrio. Makina pergunta se ela quer andar na roda gigante, o que faz Naoto entrar em pânico porque ele continua pensando no que Satsuki disse. Se Makina realmente o ama, estar em um espaço fechado com ela parece uma má ideia. Makina interpreta mal a hesitação dele como medo de altura e o provoca. Ela então sugere que, já que ele tem medo de altura, eles deveriam pular o parque de diversões. Ela se vira e olha pra ele, sugerindo que peguem uma bebida, já que ela está com sede. Naoto relaxa um pouco, pensando que se Satsuki estiver errada, Makina é na verdade uma companhia agradável. Ele aponta para uma máquina de venda automática, mas Makina insiste em ir a um lugar mais agradável. Ele concorda, decidindo que por hoje ele a mimará. Eles param em um café e Makina pergunta por que decidiram explorar Yokohama hoje. Naoto explica que tem planos para a noite em Yokohama. Makina adivinha que ele vai encontrar alguém e então diz a Naoto que, por hoje, ele deveria chamá-la pelo primeiro nome. Quando ele entra em pânico visivelmente, Makina o lembra que hoje é para ser um encontro, então eles deveriam se chamar pelos primeiros nomes. Não vendo sentido em discutir, ele a chama de Makina, o que a envergonha imediatamente. Naoto a observa correr à frente e começa a pensar em como todas as suas ações até esse dia sugerem fortemente seus sentimentos. Eles acabam no pier e Naoto decide perguntar sobre o garoto que Makina uma vez mencionou ter uma queda. Makina fica chocada por ele ter tocado no assunto. Ela tenta ignorar dizendo que se ele se lembra, deve significar que ele está interessado nela. Naoto a corrige gentilmente, dizendo que está mais preocupado com como ela está se saindo com sua equipe. Se ela fosse um pouco mais honesta com ele, ele estaria disposto a ouvir suas dificuldades. Ela finalmente se senta ao lado dele e se apoia em seu ombro. Ela admite que queria confessar algo, já que hoje poderia ser o último dia deles juntos, mas então ela percebeu que não quer que hoje seja o último. Naoto sugere pedir desculpas e voltar a treinar, mas Makina retruca que não quer uma solução. Naoto então pergunta por que ela começou a faltar aos treinos. Eles começam a andar novamente, e Makina diz a ele que depois de entrar no ensino médio, ela conheceu pessoas melhores do que ela. Seu progresso estagnou e ela começou a faltar aos treinos porque sentia que não estava melhorando.
Ela diz que não tinha ninguém com quem pudesse conversar, lembrando como as garotas de sua equipe falavam pelas suas costas. Naoto pergunta se ela se arrepende de ter desistido do atletismo. Makina diz que sim, mas não vê sentido se ela nem está ganhando. Ela então solta que tem mais arrependimentos com ele do que com a corrida. Naoto entra em pânico quando ela pergunta se ele está saindo com alguém. Quando Naoto diz que não, ela pergunta se eles podem começar a sair juntos. Naoto explica que ele está realmente encontrando alguém importante para ele depois do encontro deles. E Makina pergunta se por acaso é Satsuki. Naoto confirma, mas acrescenta que ele e Satsuki não estão namorando. Ele admite que gosta de Satsuki, então não pode ver Makina como nada mais do que sua júnior. Makina se sente envergonhada e anuncia que vai fugir dele. Naoto tenta detê-la, mas ela já está disparando. Ele olha para a hora e percebe que precisa ir ver Satsuki, mas não pode deixar Makina. Enquanto isso, Satsuki chega à estação, esperando que Naoto apareça. Naoto corre atrás de Makina e ela continua tentando despistá-lo. Por causa de seus sapatos, ela acaba tropeçando. Enquanto recupera um fôlego, Naoto comenta que está surpreso com a velocidade dela de salto alto. Depois de se acalmar, Makina admite que se sente melhor depois de correr. Ela o agradece por persegui-la, mesmo que ele precisasse ir a algum lugar, então confessa que o ama. Mais tarde, Naoto corre para a estação. Ele está 40 minutos atrasado e se preocupa que possa ter arruinado suas chances com Satsuki. Ele verifica suas mensagens e descobre que Satsuki acabou de chegar e está esperando. Ele segue em direção à área, pensando em Makina depois que a rejeitou. Ela havia aceitado bem e acrescentou que mesmo que não estivessem juntos, ela esperava que ele ainda a visitasse e lhe desse conselhos de vez em quando. Chegando ao local, ele avista Satsuki. E embora ela afirme que acabou de chegar, ele pode perceber que ela estava esperando há um tempo por causa da neve em suas roupas. Naoto dá a Satsuki seu cachecol e então se lembra da promessa que fez de beijá-la na próxima vez que se encontrassem. Ele tenta segurar o rosto dela, mas ela se abaixa para amarrar os sapatos dele. Quando ela percebe o quão nervoso ele está, ela o provoca sobre o beijo que ele prometeu. Naoto reclama que, se eles vão se beijar, o clima tem que estar certo. Eles decidem ir para o telhado e Satsuki se apoia nos braços dele para que pareçam mais um casal. Naoto comenta que pode sentir o batimento cardíaco dela, e Satsuki imediatamente o solta, envergonhada por seu nervosismo estar evidente. Para esconder isso, ela pergunta se Makina confessou algo a ele. Com base na reação dele, ela já sabe a resposta, então ela pergunta se ele está namorando Makina. Naoto nega, dizendo que não estaria ali com ela se estivesse. Ele está prestes a beijá-la para provar seus sentimentos, mas então ele percebe um som estranho. Satsuki pede desculpas e explica que é o alarme do seu toque de recolher. Naoto decide acompanhá-la de volta, já que ele sempre a veria em outra ocasião. Durante a caminhada, Satsuki compartilha que planeja assumir a pousada de seus pais adotivos e escolheu sua escola atual porque ela ensina as habilidades de que precisará. Ela sabe que Naozumi não administrará a pousada e seus pais estão preocupados. Naoto diz que seu plano ainda envolve cuidar de Suzu e que Tamayo está disposta a deixá-los ficar ainda mais tempo, mas ele admite que não tem um objetivo futuro claro. Quando chegam ao dormitório dela, Naoto pede desculpas por estar atrasado. Satsuki admite que se preocupou que ele não apareceria, mas ficou incrivelmente feliz quando ele veio. Enquanto ela sorri para ele, Naoto de repente se sente sobrecarregado e a puxa para um abraço. Ele se inclina para beijá-la, mas Satsuki olha para baixo para evitar e menciona as câmeras de segurança. Quando ele se afasta, ela diz que provavelmente está tudo bem, já que ninguém deve ter notado, e rapidamente se retira para seu dormitório. Naoto a observa aí e se pergunta se o que ela fez conta como uma rejeição. Naoto se encontra com seus amigos para uma sessão de estudos, mas acaba contando a eles como Satsuki rejeitou seu beijo quando se encontraram. Shigenobu e Abe acham que ele está pensando demais e presumem que Satsuki provavelmente estava apenas envergonhada por ele ter tomado a iniciativa. Seus colegas de classe os repreendem por conversarem quando deveriam estar estudando. Abe diz a Naoto que ele também vai estudar muito, mesmo que ainda esteja jogando enquanto fala. Ele acrescenta que planeja passar desta vez para poder ter uma ótima vida com uma garota bonita de verdade. Ele menciona que desenvolveu uma queda por Yukari. Shigenobu pega o console de jogos de Abe e diz a ele para se concentrar se ele estiver falando sério. Com o passar do tempo, Naoto tenta estudar, mas admite que está preso em um problema. Shigenobu explica que é porque Naoto apenas memorizou a fórmula e não entende realmente como ela funciona. Naoto se distrai, pensando em sua situação com Satsuki. Depois de ouvi-la falar sobre seu futuro, ele sente que a entende um pouco mais, mas deseja que ela fosse mais aberta em vez de deixá-lo sempre adivinhando. Shigenobu o atinge levemente com um livro, repreendendo-o por se distrair. Vendo que Naoto não vai se concentrar, ele sugere que Naoto simplesmente ligue para Satsuki. Naoto envia uma mensagem convidando Satsuki para comer com ele assim que as provas finais terminarem. Satsuki cora com a mensagem. Ela sente a necessidade de pedir desculpas sobre o outro dia, mas decide não tocar no assunto. Quando Naoto vê a resposta dela e percebe que diz apenas carne, ele se ilumina, pensando que realmente estava apenas pensando demais em tudo. Com suas preocupações dissipadas, ele se sente energizado e pronto para dar o seu melhor nos exames. As provas passam rapidamente e antes que alguém perceba, o último dia termina. O professor lembra a turma de entregar seus formulários de carreira até a próxima semana. Shigenobu e Naoto saem da sala de aula e encontram Yukari e Shimada, que querem conversar com eles sobre seus planos de carreira. Shigenobu compartilha que planeja ir para uma escola pública barata para poder se tornar um funcionário do governo. Shimada diz com entusiasmo que quer se tornar uma produtora de eventos. Ela até já tem um produtor chamado Ready, já que não sente vontade de ir para a escola depois do ensino médio.
Naoto encoraja Yukari a falar sobre seus planos, e ela admite que ainda não tem nada concreto. Seus pais a encorajaram a tentar se tornar enfermeira ou aeromoça. Naoto acha que ela se encaixaria bem nesses papéis, e ela diz a ele que planeja ir para a faculdade apenas para ter certeza. Naoto admite que originalmente planejava entrar no mercado de trabalho logo após o ensino médio, mas agora ele não tem mais tanta certeza sobre esse plano. Yukari o convida para acompanhá-la em alguns passeios universitários, garantindo a ele que não estarão sozinhos, já que agora são apenas amigos. Naoto sorri com a gentileza dela e promete discutir isso com Tamayo antes de seguir em frente, à frente deles. Assim que ele sai de Usha, Shigenobu e Shimada perguntam se Yukari realmente superou Naoto. Ela de repente fica deprimida e nega. Admite que ficou tão feliz por poderem conversar normalmente de novo que não conseguiu se controlar. Foi inevitável. Quando Naoto chega em casa, ele conta a Tomoyo sobre a situação e ela imediatamente o manda ir para a faculdade. Ela diz que o apoiará, mas em troca, ele terá que fazer todo o trabalho doméstico e pagar o aluguel dela. Ela também menciona que o pai dele, na verdade, deixou algum dinheiro para eles, o que surpreende Naoto, pois ele havia presumido que tudo tinha sido levado pelos outros parentes. Ele admite que tem economizado desde que planejava se mudar com Suzu após a formatura, mas Suzu rapidamente reclama e diz que quer ficar com Tamayo para sempre. Ouvindo o quanto Suzu gosta da vida atual, Naoto concorda com os termos de Tamayo para que possam ficar mais tempo. Tamayo diz que está completamente bem com isso, já que eles cuidam de toda a cozinha e limpeza, deixando Naoto a se perguntar como ela sequer conseguia viver sozinha antes de chegarem. Com o assunto resolvido, Tamayo volta para o quarto para dormir, enquanto Suzu anuncia que vai brincar com Renan, deixando Naoto sozinho. Ele percebe que há muitas opções de bolsas de estudo disponíveis, então diz a si mesmo que precisa manter o otimismo. Então recebe uma ligação de Satsuki. Ela diz que está por perto e quer passar na casa dele. Surpreso, ele concorda em esperá-la. Quando ele desliga, sente um calor agradável, sabendo que Satsuki está tomando a iniciativa de vê-lo. Depois de um tempo, Satsuki chega, e agora Tou prepara chá para ela. Ela admite que veio direto da escola porque queria ver o rosto dele. Como Naoto acabou de terminar os exames, ela presume que ele deve estar cansado e diz que pode ir para casa agora, pois já o viu. Em pânico com a rapidez com que ela planeja partir, Naoto oferece-se para cozinhar para ela. Então percebe que ela pode nem estar com fome. Satsuki sorri e admite que, na verdade, pulou o almoço hoje, deixando Naoto feliz por poder ao menos alimentá-la. Ele imediatamente começa a trabalhar na cozinha e logo uma variedade de pratos é posta à frente deles. Naoto admite que usou apenas vegetais da horta e qualquer proteína que tivesse na geladeira, então não tem certeza sobre o sabor. Satsuki o tranquiliza dizendo que a comida está boa, e ambos terminam rapidamente a refeição. Logo depois, Satsuki decide dar uma olhada no jardim. Ela percebe que os vegetais estão prosperando e que há uma grande variedade. Naoto diz a ela que Suzu, Renan e Shou estão planejando montar uma barraca de vegetais self-service durante o verão. Eles se sentam para beber algo e Satsuki menciona que parece que Naoto não precisa mais dela. Naoto insiste para que ela continue a visitá-lo, porque Suzu realmente sente falta dela. Satsuki então nota o folheto sobre os passeios pelo campus que Naoto está folheando. Naoto admite que, como não sabe o que fazer depois do ensino médio, está considerando a faculdade como uma opção. Satsuki se anima, já que Naoto está pensando no futuro e está prestes a lhe dizer algo, mas então ela percebe que o folheto é, na verdade, de Yukari. Naoto explica que pegou o folheto de Yukari, mas que isso não significa absolutamente nada. Satsuki diz que está tudo bem, pois ela não tem o direito de sentir ciúmes quando ainda nem é namorada de Naoto. De repente, ela pergunta se Naoto gostaria de tentar beijá-la agora. Naoto fica chocado, pois isso parece ter vindo do nada. Satsuki se pergunta se ele não está no clima, então ela decide desabotoar certas partes do seu uniforme e sobe no colo dele. Naoto sente que algo está errado e pergunta se algo aconteceu com ela. Satsuki ignora a pergunta, convidando-o a tentar beijá-la. Naoto recusa e diz que está ciente de que ela não está se sentindo muito bem e que eles não deveriam se beijar ou fazer qualquer coisa quando não estão com a cabeça no lugar. Satsuki começa a parecer triste e pergunta se ela não é atraente ou se Naoto não precisa mais dela. Os olhos de Naoto se arregalam e ele imediatamente envolve Satsuki num abraço, dizendo que sempre precisará dela. Mesmo enquanto ela se inclina no abraço, ela o chama de fraco e covarde. Naoto aceita os insultos enquanto continua a segurá-la, dizendo a Satsuki que ele quer entendê-la, então eles deveriam conversar. Enquanto isso, Yukari e Shimada se despedem de seus amigos depois de terminarem de visitar um buffet de bolos. Enquanto caminham para a estação, Yukari sente que ganhou 5 quilos, então Shimada sugere que ela trabalhe com ela em eventos. Como é trabalho físico, ela conseguirá perder peso. Yukari concorda, dizendo que de qualquer forma queria ter alguma experiência de trabalho. Ela então vê uma figura na multidão que se parece com Naoto. Enquanto olha fixamente, ela se pergunta se está começando a ver coisas. Ela percebe que ainda está presa a ele, e Shimada tenta animá-la, insistindo que se acabarem na mesma faculdade, Yukari sempre poderá ter outra chance. Naoto está na verdade lá agora, esperando para embarcar no trem. Ele se lembra da conversa com Satsuki em sua casa. Satsuki havia lhe dito que Naozumi e Yayoi iriam se casar. Naoto fica surpreso ao saber que eles estavam em um relacionamento, mas está feliz por eles, de qualquer forma.
Satsuki havia dito que por causa do casamento deles, ela não precisava mais assumir a pousada. Naoto fica confuso porque pensara que Satsuki era a primeira na linha de sucessão para herdá-la, mas Satsuki insiste que está tudo bem, já que ela não quer mais ser um incômodo para a família. Ela então anunciou que iria para casa. Antes de partir, pediu desculpas por ter evitado o beijo dele no outro dia, admitindo que estava com medo de aceitar os sentimentos dele. Ela costumava ter certeza de que conseguiria fazer isso espontaneamente, mas acabou amarelando no último minuto. Ela afirma ser a verdadeira covarde na situação deles, já que tem medo de ter esperança e depois se decepcionar. Depois que Satsuki partiu, Naoto percebeu a origem de todo o comportamento errático recente dela e prometeu ajudá-la. Quando Tamayo acorda, ela pergunta sobre o jantar, e Suzu lhe diz que Naoto já o preparou para eles e até deixou um bilhete dizendo que voltará amanhã. Naoto finalmente chega à pousada e é recebido por Yayoi, que diz que esperava vê-lo mais cedo ou mais tarde e que sua visita é muito provavelmente por causa de Satsuki. Ela o convida para uma conversa nos dormitórios da equipe após o turno dela. Quando chegam aos dormitórios, Naoto explica a situação para Yayoi e Naozumi. Naozumi esclarece o mal-entendido, dizendo que não tem intenção de assumir a pousada mesmo depois de se casar. Mas Hiroko falou com Satsuki como se ele fosse. Yayoi explica que Hiroko sentiu remorso, mas não esclareceu as coisas com Satsuki. Naoto diz que, além da questão da herança, ele também notou que Satsuki parece instável e não sabe como ajudá-la. Naozumi entende e conclui que Naoto finalmente percebeu seus verdadeiros sentimentos por Satsuki. Yayoi se desculpa para que Naozumi e Naoto possam conversar em particular. Assim que ela sai, Naozumi compartilha que a verdadeira mãe de Satsuki uma vez viveu e trabalhou na pousada. Ele admite que a achava estranha, porque depois dos turnos, ela imediatamente deixava Satsuki para ir brincar, até que um dia ela simplesmente nunca mais voltou. Naoto perguntou se Satsuki o conhecia ou se ele era um parente dela. Satsuki disse que não e ficou curiosa sobre Naoto, já que ele agora morava em sua antiga casa. Então ela acabou se aproximando dele até que ele finalmente a notou. Naoto percebe que a história de Naozumi leva ao dia em que ele e Satsuki se conheceram. Naozumi continua, compartilhando que ele trazia Satsuki para brincar com Naoto todos os dias naquele verão. Ele se lembra da tristeza no rosto dela quando lhe disse que ela não poderia mais visitar quando o verão terminasse. Naoto percebe que, no dia em que fingiram fugir juntos, Satsuki já entendia que não se veriam se ela voltasse para casa. Sem saber, ele a fizera ter esperança de um futuro juntos. Agora Naozumi nota o olhar deprimido no rosto de Naoto e pega suas mãos, dizendo que precisam de uma mudança de ritmo. Ele oferece uma carona para Naoto, já que é muito tarde. Enquanto dirigem, ele pensa que deveria visitar Satsuki, já que estão por perto, e convida Naoto para acompanhá-lo, mas Naoto recusa. Naozumi pergunta se Naoto quer evitar Satsuki depois de ouvir o passado dela, mas Naoto insiste que não é o caso de forma alguma. Naozumi então lhe diz que Satsuki falhou em manter um relacionamento com os pais, que deveria ser o primeiro relacionamento que alguém tem. A única conexão estável que ela já teve foi com Naoto. Naozumi admite que poderia ter sido mais gentil com ela, mas diz que simplesmente não achava Satsuki fofa quando eram crianças. Isso faz Naoto soltar que Satsuki era fofa quando criança, e é fofa agora. Naozumi ri, e seus sentimentos honestos. Eles chegam à cidade de Naoto pela manhã, e Naoto fica chocado com o frio que faz. Enquanto observam o nascer do sol, Naoto decide que tentará conversar com Satsuki uma última vez. Ele vai se confessar e depois deixar o resto por conta dela. Mesmo que ela não possa lhe dar uma resposta imediatamente, ele está disposto a esperar o tempo que for preciso, porque ele também fez Satsuki esperar. Assim que Naozumi chega a Yokohama, ele encontra Satsuki em um restaurante e explica que Hiroko havia formulado as coisas de uma maneira que parecia que ele iria assumir a pousada, embora essa nunca tenha sido sua intenção. Ele também menciona que durante a viagem para casa, Naoto não parava de falar sobre ela. Naozumi brinca que ela deve ser realmente importante para Naoto. Mas ele tem que ir, já que Yayoi continua ligando para ele. Uma semana depois, Yukari encontra Abe e Shimana em frente a um karaokê em Yokohama. Yukari percebe que eles estão adiantados, então os outros ainda não chegaram. Shimana diz que Shigenobu já está lá dentro. Dentro da sala privada, Shigenobu cumprimenta Satsuki, que por acaso está trabalhando lá. Satsuki enrijece de irritação, então Shigenobu explica que ele não teve nada a ver com a escolha do lugar. Abe tinha um cupom de desconto e a turma decidiu comemorar juntos, especialmente porque Abe se juntou aos grupos de estudo deles. Shigenobu então diz a ela que Naoto não virá porque pegou turnos extras no restaurante. Satsuki suspira imediatamente e Shigenobu percebe a reação, perguntando por que ela e Naoto ainda não estão namorando. Satsuki o acusa de tramar algo, mas ele nega, dizendo que não quer mais interferir nos relacionamentos de ninguém. Ele tem pensado em tudo desde a viagem escolar, e agora acredita que haveria maneiras melhores de ter lidado com as coisas se estivesse na posição de Naoto. No final ele percebe que estava apenas sendo um crítico de segunda linha, e que Naoto realmente chegou ao melhor resultado possível. Ele diz que também não tem pressa para o romance e quer levar as coisas passo a passo, então espera que Satsuki possa fazer o mesmo e continuar avançando. Satsuki fica frustrada e insiste que também quer seguir em frente, mas não precisa ser apressada por todos.
Ela bate a porta na cara dele, deixando Shigenobu confuso. Lá fora, ela de repente dá de cara com Yukari e imediatamente corre. Yukari se assusta, mas a persegue. Yukari e Satsuki acabam na varanda, ambas sem fôlego. Yukari pergunta por que Satsuki está fugindo dela, e Satsuki admite que pensou que Yukari gritaria com ela. Yukari diz a Satsuki que é infantil fugir apenas por presumir que ela gritaria com ela. Engolindo em seco, Yukari admite que está brava, especialmente porque foi ela quem se confessou primeiro e até namorou Naoto. Ela admite que teve muitos pensamentos desagradáveis sobre Satsuki quando ela de repente entrou na vida de Naoto, mas ultimamente ela percebeu algo. Quando Yukari se confessou, Naoto a havia rejeitado. Foi ela quem sugeriu o relacionamento de teste deles, mas no final ela desconfiou dele e o afastou por causa de seus próprios medos. Ela agora entende que o relacionamento deles falhou por causa dela. Naoto tinha sido um bom namorado, apesar de suas inseguranças, e ela também percebeu que nunca foi alguém de quem Naoto realmente precisasse. Mesmo sem Satsuki, o relacionamento deles estava fadado a desmoronar. E agora, Naoto claramente só tem olhos para Satsuki. Satsuki diz que Yukari está sendo desapaixonada, mas Yukari insiste que está melhor agora. Ela tem um objetivo e amigos em quem pode confiar. Ela até menciona que Naoto recusou o convite dela para os passeios pelo campus. Sabendo que Satsuki e Naoto ainda não estão oficialmente juntos, Yukari pergunta se Satsuki tem dúvidas próprias ou se não confia em Naoto. Satsuki admite que confia nele, mas suas razões são algo que nem Yukari nem Naoto entenderiam. Olhando para o céu, ela confessa que o ama, mas não tem certeza se pode amá-lo da maneira que ele merece. Quando Yukari retorna à sala de karaokê, ela se sente miserável, percebendo que não tem chance contra Satsuki. Ela acaba gritando suas frustrações no microfone, com Shimada a aplaudindo. No vestiário, Satsuki lê silenciosamente uma mensagem de Naoto. Ele quer se encontrar na próxima semana e está disposto a ir a Yokohama. Ela responde que quer vê-lo. No dia do encontro deles, Suzu fica surpresa ao ver Naoto vestido para a escola durante as férias de primavera. Naoto explica que tem trabalho de comitê e planeja encontrar alguém depois. Suzu oferece-se para ir com ele, mas ele recusa, dizendo que é um encontro importante. Vendo a determinação em seus olhos, Suzu lhe deseja sorte, sabendo que deve ser sério. Na escola, o comitê termina de limpar o local. Enquanto Naoto e outro membro guardam os adereços, Shimada os videochama, agradecendo por terem assumido o trabalho enquanto ela e Yukari estão ocupadas trabalhando em eventos. Eles notam que ela parece estar se divertindo enquanto Yukari entra em pânico ao fundo, já que não pensava que participaria das audições. Shimada a ignora e se despede de Naoto e de seu outro amigo. Eles notam que Yukari parece ter mudado desde que começou a passar mais tempo com Shimada. Kumahara de repente irrompe na sala, informando Naoto que ainda há muitas decorações no ginásio. Naoto imediatamente se dirige ao ginásio. Seu amigo está prestes a ajudar, mas Kumahara lhe diz para ir para casa. Enquanto isso, Naoto corre para o ginásio, verificando o tempo que lhe resta para limpar. Ele quer acertar as coisas com Satsuki e se confessar a ela de forma adequada. Naoto chega ao ginásio e percebe que já está limpo. Ele então vê outra porta ranger e, de repente, um monte de bolas de futebol rolam para dentro. Ele olha para fora e fica chocado ao ver Satsuki em seu antigo uniforme escolar. Naoto se pergunta por que ela veio de Yokohama, já que eles combinaram de se encontrar lá, e por que ela decidiu se esgueirar pela escola usando seu antigo uniforme. Ela explica que Kumahara foi quem a pegou, mas ele prometeu não contar a ninguém depois que ela explicou o motivo de estar ali. Quando Naoto pergunta como ela convenceu Kumahara, ela diz que simplesmente copiou o que ele fez durante a viagem escolar. Naoto se lembra de sua confissão durante a viagem e finalmente lhe diz que a ama, e que ele quer namorar com ela com o objetivo de eventualmente terem uma família juntos. Ele diz que tem pensado muito nela e percebe que Satsuki provavelmente não precisa tanto de um amigo de infância ou de um namorado, quanto de uma família para lhe dar base. Ele continua dizendo que Satsuki já tem muitos amigos ótimos, mas ele quer ser alguém em quem ela possa se apoiar no futuro. Satsuki pergunta nervosamente se ele está falando sério e se ele realmente está bem com ela. Naoto confirma que sim, e quando Satsuki fecha os olhos, os dois finalmente compartilham um beijo. Satsuki se afasta um pouco para olhar para Naoto e fica nervosa quando o nota a encarando intensamente. Naoto pede desculpas e a solta, mas ela fica chateada e insiste para que ele continue a segurá-la, e eles se inclinam para outro beijo. Depois de saírem da escola, Naoto espera perto da ponte, de repente sentindo-se um pouco cansado, já que usou toda a sua coragem no beijo e na confissão. Satsuki retorna, agora usando seu uniforme escolar atual. Naoto oferece-se para acompanhá-la de volta ao dormitório, mas Satsuki o recusa, já que o sol ainda não se pôs completamente. Ambos confessam que talvez não consigam se ver por um tempo. Eles ficam surpresos por estarem pensando a mesma coisa e se perguntam o motivo. Naoto explica que decidiu seguir seu plano original e vai entrar no mercado de trabalho em vez de ir para a faculdade. Ele revela que planeja se tornar um cozinheiro, e Satsuki se anima com a ideia de que Naoto poderá fazer muita comida deliciosa para ela no futuro. Ele explica que até conseguiu convencer Tamayo de que seu plano é a melhor opção para ele. Satsuki o tranquiliza, dizendo que tem certeza de que Naoto se sairá muito bem como cozinheiro e que ela se voluntariará como sua provadora oficial.
Ele então explica que quer começar a ganhar experiência imediatamente, então começou a trabalhar em um restaurante europeu perto de sua casa atual. Ele compartilha que foi, na verdade, o chefe deles do restaurante chinês quem recomendou o lugar onde ele trabalha atualmente. Ele explica que provavelmente não poderão se encontrar com frequência porque ele tem treinamento, o que significa que ele tem 5 turnos por semana. E com o fim das férias de primavera, ele também precisa ir à escola. Ele se preocupa sobre como eles vão lidar com o relacionamento, mas é interrompido quando Satsuki de repente o beija. Ela o solta e sugere que eles se beijem bastante antes de se separarem. Naoto fica envergonhado e Satsuki lhe diz que não está preocupada porque confia nele. Ela se vira de forma brincalhona e lhe diz para ao menos acompanhá-la por um trecho. Naoto a olha com carinho. Ele sabe que, se for Satsuki, ela consegue lidar com a longa distância. Mas ele se lembra de manter a calma porque foi ele quem a deu como garantida antes. Enquanto caminham, Satsuki compartilha que planeja ir para a faculdade. Ela pegou gosto por aprender e Hiroko disse que ela pode pensar no que quer fazer depois da faculdade. Naoto sorri e expressa seu alívio, já que parece que Satsuki está se dando bem com a família agora. O que Satsuki acredita a intromissão dele. Satsuki menciona de forma um tanto vaga que depois do próximo mês, ela terá que procurar um lugar para si mesma, porque não pode mais ficar no dormitório, já que todas as vagas já estão preenchidas. Agora, Naoto começa a se preocupar porque o último apartamento dela era duvidoso, e era óbvio que ela não estava se alimentando direito. Satsuki lhe diz que procurará um lugar mais seguro e que ele não precisa se preocupar muito porque ela conseguiu se virar antes e sobreviveu. Ele se sente inquieto e percebe que se eles morarem juntos, então ele não se preocupará. Satsuki o provoca por pensar besteira, mas ele exclama que quer dizer isso de uma forma útil. Satsuki sorri e diz que um dia espera poder morar com ele. Naoto a tranquiliza dizendo que não importa o quão longe ela more, ele irá até ela sempre que ela precisar dele. 3 meses se passaram desde aquele dia e Yukari e suas amigas se encontram em uma loja de donuts. Elas notam como Yukari ficou mais bonita ultimamente e mais fofa com o cabelo crescendo. Elas mencionam como ela ganhou um concurso de beleza e assinou com a empresa de roupas. Elas expressaram sua surpresa, já que sabem que Mio é rigorosa. Mas Yukari lhes diz que como Shimana está com ela, sua mãe a permitiu fazer tudo. Suas amigas comentam que Shimana tem um grande poder de persuasão. Yukari admite que tem se divertido muito com a empresa e que pode usar roupas incríveis. Suas amigas estão um pouco preocupadas, mas Yukari compartilha que ainda planeja ir para a faculdade. Shimana intervém, dizendo que o caminho para o estrelato de Yukari será uma subida lenta, mas que eles podem ir com calma. Uma das garotas compartilha que ouviu um boato de que Shigenobu foi aceito em um programa de bolsas de estudo em uma universidade de prestígio. Ela o convidou para este passeio, mas ele recusou porque tinha planos com Naoto. As garotas começam a conversar sobre Naoto, mas rapidamente mudam de assunto por causa da presença de Yukari. Mas ela as tranquiliza, dizendo que está bem e que podem continuar. As garotas continuam e fofocam sobre como Satsuki e Naoto são um casal, mas não parecem sair muito. Yukari senta-se desconfortavelmente e Shimano pergunta se ela ainda pensa em Naoto. Yukari admite baixinho que sim, mas seus sentimentos se acalmaram um pouco já que ela não está mais na mesma turma que ele. Ela promete a Shimada e a si mesma que, assim que terminar de processar seus sentimentos, poderá seguir em frente e deixar tudo pra trás. Enquanto isso, Suzu serve melancia e tomates para todos que estão ajudando no jardim hoje. Random arrasta os outros de volta para dentro de casa para jogar, enquanto Suzu fica e conversa com Shigenobu. Ela observa que ele está muito na casa deles, mesmo quando Naoto não está por perto. Shigenobu diz a ela que vir não é um fardo, já que ele gosta de lugares animados. Quando ele pergunta se Naoto chegará em breve, ela responde que não, pois hoje é um dia especial. Shigenobu então percebe que Naoto e Satsuki decidiram morar juntos temporariamente durante as férias de verão. Naoto chega ao apartamento de Satsuki e toca a campainha. Satsuki atende e pergunta por que ele não usou as chaves extras. Naoto explica que queria tentar algo antes de dizer que está feliz por ela o estar recebendo. Então se corrige e diz que agora está em casa. Satsuki sorri e o recebe. Obrigado por assistir. Certifique-se de se inscrever para não perder novos episódios toda semana.